Vamos só esperar que entrem aqui pessoas. Enquanto isto, eu faço uma pequena partilha. Malta, apareçam, sejam bem-vindos. Mas costumas ir aos jogos também? Mano, eu tenho 2 Red Passes, BTV. Minha filha é sócia desde o dia que nasceu. Foi parida no Hospital da Luz. Mas calma aí, volta atrás. Sabes que isso não é justo, hein? Ela ser de um clube logo à nascença. Não teve direito à escolha. Opa, aqui não há democracia nessas coisas. Vou partilhar também na minha página. Ok. Malta, estamos live. Já temos aqui a Geninha que nos diz boa noite. Boa noite, Geninha. Bem-vinda a mais um live de conversas depois do jantar. Boa noite. Ok, já partilhaste. Mas digo-te, acho que, tipo, estava à espera que me custasse mais este ato sem futebol. Eu sou daqueles que me acorda, a primeira coisa que faz é pegar no telemóvel para ver as capas dos desportivos. Pá, mas agora, não sei como é que tu vês agora, tipo, a ideia de fazer os jogos, as últimas 10 jornadas a porta fechada. Pá, não sei como é que os adeptos vão ver isso. Pois, quer dizer, os adeptos não vão ver, não é? Por definição, já a porta fechada. Agora, claro... Então, já não vou ver muito. Já temos aqui algumas pessoas. Malta, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao Conversas Depois do Jantar. Esta noite temos um convidado especial. Não é tão sexy como a nossa última convidada, que trazia um tema que era pertinente a toda a gente. Mas agora que supostamente voltamos a uma normalidade, vamos falar de problemáticas que acho que interessa a toda a gente, que é como é que nós vamos ver a nossa vida financeira daqui para frente. Provavelmente devem estar a perguntar porque é que uma página de atleta traz um tema como este, económico. É verdade, eu não entendo nada de economia, tenho completamente um analfabetismo económico ou financeiro brutal. Daí eu ter convidado o Pedro Brinca, que desde já agradeço a disponibilidade dele para estar aqui esta noite connosco. E o Pedro é professor na Nova, mas antes disso é amigo direto da minha mulher. Se calhar ela puxou uma cunha para mim, eu agradeço. Então, Pedro, boa noite. Eu pergunto sempre quem é que é o Pedro Brinca, para além de ser o professor da faculdade. Pronto, nasci em Cascais, cresci aqui na linha de Cascais, estou aqui até aos 17 anos, mas apesar de ser aqui da linha, identitariamente sinto-me pertencente à aldeia da tua mulher, não é? Da Dina. Daí a nossa raiz comum. Ambos os meus pais eram dessa aldeia, na Gozela. Eu também tenho como hobby a genealogia, ou seja, passo muito tempo em cemitérios a ver campas e registros de batizado há 200 anos atrás. E por mais para trás que eu ande, todos os meus antepassados são das Beiras, não é? Com exceção de uma que nasceu no Rio de Janeiro, uma tetravó que nasceu no Rio de Janeiro, o resto é tudo das Beiras. Beira Alta, a maior parte da Beira Alta, algumas pessoas dali da zona da Aveiro e Coimbra. E pronto, eu estudei Economia, fui para Economia porque a minha mãe me obrigou, eu queria estudar Física, mas ela obrigou-me a ir para Economia porque achava que não havia emprego na área de Física. E depois, quando entrei para a faculdade, o meu ato de rebelião foi escolher Economia em vez de escolher Gestão, que era assim a área mais teórica e mais académica, se quiserem. Os meus colegas, se não me ouvirem dizer isto, matam. E pronto, e depois continuei a estudar, tirei o doutoramento, vivi na Suécia, nos Estados Unidos, na Alemanha, estava a viver a Itália, no Instituto Europeu, em Florença, e um ano antes casei, e pronto, a minha esposa é portuguesa,
Teve cá a semana passada a falar do Covid também. Por isso é que eu concordo que ela é mais sexy do que eu, sem dúvida. E pronto, e vim para Portugal em 2015, quer eu, quer a Ana, tivemos a oportunidade de vir para Lisboa. E pronto, voltei às origens, 18 anos depois de ter saído de Lisboa, voltei aqui à linha de Cascais e estou cá há 5 anos, basicamente. Ok. Como é que estás a viver este confinamento? Tu, como professor, provavelmente todos os professores adoram dar aulas e estar a interagir e comunicar, estar em salas e anfiteatros. Como é que tu tens vivido agora a dar aulas à distância? Provavelmente já o fazias, mas acho que é diferente. Eu acho que tive um bocado de sorte ou azar, depende da maneira como posso interpretar a tua pergunta, porque a última aula que eu dei este semestre foi 2 dias antes do campus fechar. Ou seja, eu dei a aula presencial na quinta-feira e depois o lockdown veio na segunda. Desde então não voltei a dar aulas, vou dar amanhã uma só aos MBAs, o MBA Executivo da Nova Católica, mas tirando isso não tenho dado aulas online. Pessoalmente não gosto tanto, porque em termos de estilo, de interação com as pessoas, é muito diferente. Eu sou muito pouco formal, gosto muito de brincar, dizer piadas, meter-me com as pessoas, para a malta a rir-se, e toda essa interação humana é muito mais difícil numa plataforma online. E eu acabei por, nas aulas que preparei, já preparei algumas, acabo por dar, sei lá, 3 vezes mais matéria, porque não tenho estas pausas de interação em que tento puxar pelos alunos e percebes? E confrontá-los um bocadinho com aquilo que eles não sabem e complementar com aquilo que eu os posso ajudar. E essa parte perde-se muito, essa interação em sala. Mas é o que tem que ser. Eu agora, a princípio, vou dar aulas também na Universidade de Edimburgo, a meio de junho. Esse vai ser um curso totalmente online, ainda por cima de programação, porque vai ser um desafio. Para a semana também vou dar algumas aulas no Ministério das Finanças também online, sobre estatística. Depois eu conto como é que foi. Ok. Quer dizer, tu também agora aproveitas, és pai, né? Aproveitas provavelmente para tens muito mais tempo para estar com a família. Claro. É assim, agora que estamos todos em casa, a miúda tem 2 anos, faz 2 anos este mês, anda aí aos saltos a correr por todo lado, papá, mamã, já está naquela altura que destrói tudo e parte tudo e sobe para cima de tudo e é preciso estar sempre em cima dela, porque isso é um desafio. Mas é giro porque, tendo tanto tempo com ela, uma pessoa nota mesmo as coisinhas a acontecer, as capacidades que ela vai conquistando em termos de vocabulário, tudo isso é diferente. Não é? Eu estou a gostar, by the way, eu estou a adorar a experiência de trabalhar em casa. Tem sido bastante produtivo. Sou uma das poucas pessoas, se calhar, não há assim muitas, para quem, em termos de trabalho, isto, ao fim e ao cabo, para mim até foi positivo. Tirando algumas aulas de formação de executivo que tiveram que ser remarcadas para o fim do ano, do ponto de vista de tudo o resto que é o meu trabalho, tem sido um impacto positivo, sem dúvida. Ok. Olha, agora, antes de avançarmos para o teu tema, para o teu domínio, eu tenho aqui uma coisa que eu cresci com esta coisa na cabeça e eu gostava que tu, de certo modo, sei lá, podias já até dizer que eu estou errado. Tu não achas que nós, durante a nossa vida académica, falo desde o ciclo primário ao universitário, ensinam-nos imensa coisa, mas imensa coisa mesmo, tudo, mas até tivemos espaços para a religião e moral, que acho que é uma coisa super importante, dever cívico, mas eu acho que nunca nunca nos ensinaram o que é que vamos fazer com o nosso dinheiro. Ensinam-nos que temos que trabalhar, ensinam-nos várias coisas de sermos, ser médicos, ser financeiros, ser tudo, mas nunca nos ensinaram, olha, o teu dinheiro é para fazer assim, devias fazer isto, mas isto desde a terra e idade. Tu não achas que é importante haver essa educação logo de idade? De idade. Eu tenho uma resposta até bastante completa para isso, porque eu tenho algum passado na área de literacia financeira. Deixa-me pôr as coisas desta forma. Primeiro, para dar um bocadinho a visão de como é que eu olho para isto.
O ensino obrigatório tinha, na sua gênese, como objetivo a capacitação, okay, dos indivíduos para exercerem a cidadania de uma forma responsável. Okay? E antigamente isso implicava, até há pouco tempo, mas até para aí, princípio do século XX, era aqui, saber ler e escrever, não é? À medida que as sociedades vão se desenvolvendo, um conjunto de saberes torna-se mais complexo, quer do ponto de vista da técnica, quer do ponto de vista conceitual. Vamos avançando na escolaridade obrigatória, também tendo mais postos para isso, não é? E tu tens absoluta razão. O mundo mudou, o mundo transformou-se, e eu acho que este ensino obrigatório falhou em algumas dimensões. E esta é uma delas. Em Portugal não existe um plano de literacia financeira estatal, vá, se quiseres, a ser implementado nas escolas. Existe um Plano Nacional de Literacia Financeira, que é uma iniciativa do setor privado, em que a única entidade, segundo creio, que participa, que é pública, no sentido alargado do termo, é o Banco de Portugal. É uma iniciativa, sobretudo, da Associação Portuguesa de Bancos e outras associações profissionais da área financeira, e são elas que desenham esse plano de literacia e fazem algumas intervenções, produzem materiais, dão indicações a professores, etc. Mas, no sistema de ensino, isso não está implementado. E, na minha opinião, e como tu dizes bem, obviamente que devia estar. Nem de propósito, agora com esta era do digital, em que toda a gente é empurrada, mesmo aqueles que tinham alguma resistência a fazer algum tipo de comércio ou interação de compras, etc., online, foram-se obrigados a fazer, a maior parte deles. Eu acho que até aí esta crise foi um bocadinho game-changing, porque promoveu imensa adoção destas plataformas digitais, e todas estas transações se fazem através de cartões, instrumentos financeiros, relações com bancos, para as quais ninguém tem, desde miúdo, não é, na escola, qualquer tipo de ajuda ou instrução. E isso é um problema, não é? Porque quase toda a gente precisa de um cartão de crédito para efetuar um conjunto de transações, ninguém consegue alugar um carro sem um cartão de crédito, não obstante, não temos qualquer tipo de formação a esse nível. Eu, em 2005, com uns colegas meus do Centro de Estudos Sociais, e sob a direção de uma professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, nós fizemos um projeto piloto de literacia financeira no Instituto Dom João V em Leiria. E foi uma experiência muito gira. O objetivo era precisamente passar-lhes alguns conceitos de literacia financeira. O que é uma taxa de juros, o que é um cartão de crédito, quando é que faz sentido usar estes instrumentos, para que é que eles servem, pronto. E como a disciplina, aquilo era a escola, na altura, não me lembro qual era a designação técnica, já foi há 15 anos, mas aquilo não era obrigatório, e os alunos não tinham um incentivo da nota ou de passar de ano para se apegarem ao programa e se esforçarem, etc. Então tivemos que inovar do ponto de vista pedagógico. Então criámos um conjunto de materiais, tipo um dado em esponja, aí, com 1,5 metro de largura, que andava lá aos saltos pela sala e o pessoal parecia que jogava a bola com aquilo, e o dado depois parava, dava-te um número, e depois tínhamos um tabuleiro gigante, tipo Monopólio, mas também para aí com 3 metros por 3 metros, onde eles andavam a jogar e não sei o quê. Ou seja, tínhamos um conjunto de abordagens pedagógicas diferentes, inovadoras, porque éramos obrigados a chamar-lhe a atenção. Não tínhamos o isco da nota, ou de se não estudar chumbas, não é? E eu acho que foi uma experiência extraordinariamente bem sucedida. Eu acho que conseguimos agarrar os miúdos pela parte pedagógica, mas também pelos conteúdos, porque são conteúdos relevantes. E eu confesso que até hoje tenho algumas suspeitas, porque é que acontece, como é óbvio, acho que temos aqui alguns problemas ideológicos e até culturais em lidar com dinheiros, mas eu acho que é uma inevitabilidade. Nós vamos ter que meter conteúdos de literacia financeira nos programas, porque ninguém consegue exercer a cidadania de uma forma responsável sem esses. Queres comprar uma casa, não sabes o que é um spread, não sabes o que é uma taxa de juros, não tens noção da sensibilidade que tu tens a variações da taxa de juros, por exemplo, na tua prestação. Quer dizer, as pessoas vão para os bancos, não é? Para a relação com os bancos, sem estar minimamente preparadas. E depois nós vemos coisas como é o caso do papel comercial do BES, não é? Que eles vão lá, a pessoa que está lá a vender os produtos diz-lhes que têm capital garantido, as pessoas acreditam, porque até em alguns casos até é verdade, só que era capital garantido pelo banco. Se o banco for à falência, era dele, não é? E as pessoas não tinham noção, não sabem qual é a diferença de ter garantido o fundo de garantia ou garantia do banco. Há um conjunto de coisas mínimas que é importante as pessoas perceberem, e como tu dizes muito bem, o sistema tradicional tem falhado nessa dimensão.
Ok. Pá, era só uma dúvida, porque acho que faria todo o sentido e eu gostava que a minha filha tivesse essa pequena educação de, se eu ofereço 5 euros, não é para ela gastar todos os 5 euros em gomas, não é? Há bocado falavas de algum palavreado que eu tenho aqui uns pequenos, não sei se me consegues mais ou menos dizer, pá, para um leigo qualquer, de forma resumida para avançarmos rapidamente, que é, por exemplo, fala-se muito em inflação, fala-se muito em PIB, fala-se muito em taxas de juros, fala-se muito em dívida pública, carga fiscal, recessão económica. Pá, isto, quer dizer, eu por acaso até posso ver a televisão e dizer, olha, pá, vamos estar em crise, mas a conversa começa sempre, vamos estar em recessão, vamos estar, pá, estamos aqui com uma dívida pública, a nossa taxa de juros. E eu fico, basicamente, de certa forma, fico na mesma. Não, pá, percebes? Não sei se nos consegues resumir estes, não precisas pegar em todos, se calhar os mais comuns onde ser a taxa de juro, o PIB e a inflação. Está bem, então vamos começar por aí. O PIB, o que é o PIB? Então a gente sabe que o PIB é Produto Interno Bruto, ok? Só que como eu digo em aulas, eu nas minhas aulas na faculdade, e se algum aluno estiver a ver pode confirmar, eu tenho sempre 3 níveis de explicação. Tenho um primeiro nível de explicação, que é a história da avózinha, ok? A gente lá na Nova conhece a minha avó Carmelo, porque eu tento explicar as coisas como se a minha avó Carmelo as percebesse. Que é uma senhora que tem a 4ª classe, viveu toda a vida no campo, foi trabalhar na agricultura, ou seja, eu acredito que se tu não consegues pegar um conceito complicado e desmontá-lo de forma que até uma pessoa com a 4ª classe e da idade da minha avó consegue perceber, é porque não percebes nada daquilo que estás a dizer, ok? E então eu faço muito esse esforço de desconstruir estes conceitos que estavas a falar, para os tornar mais tangíveis e para as pessoas perceberem e sentirem exatamente o que é. Ok, o que é o PIB? O PIB, como disse, é o Produto Interno Bruto e basicamente, assim, em forma mais ligeira, é a riqueza que é criada no país num determinado período, neste caso, tipicamente um trimestre ou um ano. Okay? Por que há tanta obsessão com este PIB? Como tu dizes bem, abres o telejornal, há notícias sobre o PIB. Vês os discursos dos políticos, estão sempre a falar no PIB. Por que há esta obsessão toda com o PIB? Aliás, nós até tínhamos alguns comentários de gente famosa, como o Sarkozy, ou como o Stiglitz, que foi Prémio Nobel de Economia, que falam em fetichismo do PIB. Parece que anda tudo obcecado com o PIB. E a questão do PIB é tão importante, porquê? Porque é uma medida má, e nós vamos poder... Não é má, é uma medida que não é perfeita, ok? Do bem-estar das pessoas. Ok? Toda a gente conhece aquele ditado, em casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é? Se o PIB crescer e aumentar, significa que há mais riqueza para todos, ok? Claro que há aqui uma data de problemas com isto, ok? Olhar só para o PIB não quer dizer automaticamente que nós conseguimos perceber se as pessoas estão a ter mais bem-estar ou menos bem-estar. E há uma série de razões para isso. A primeira, como tu antecipaste, foi precisamente a inflação, ok? O PIB português, entre 95 e 2014, duplicou. Quer isto dizer que as pessoas também duplicaram o seu bem-estar? A resposta é não. E porquê? Porque para aí 4/5 desse aumento foi aumento de preços. Ok? Imagina que tu vives num país, vives num mundo, num universo paralelo em que só existe um bem, que é maçãs. Ok? Se entre 95 e 2014 tu continuas com o mesmo número de maçãs, estás na mesma. Sim. Melhoraste. A ti pouco te interessa que a quantidade de euros que aquelas maçãs representam seja mais. Se há o mesmo número de maçãs, estás na mesma. Por isso é que tens de distinguir entre PIB nominal, que é o valor em euros dos bens que são produzidos, de PIB real, que é a quantidade de bens que estão a teu dispor. Ok? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o PIB, obviamente que um bolo pode ser grande ou pode ser pequeno, consoante o número de pessoas que estão a comer, não é? Quer dizer, um bolo de 1 quilo é muito para mim, mas se for para a minha turma de 150 alunos do segundo ano de licenciatura, acaba por ser muito pouco, não é? Por isso, a medida que tipicamente é mais usada é o PIB real, lá está, descontando o efeito da inflação, per capita, por pessoa. Ok? E isto é uma medida
imperfeita, não é? O Duarte está a dizer que parece a primeira aula de macro. É uma medida imperfeita precisamente da melhoria do bem-estar das pessoas. Porquê é que eu continuo a insistir no imperfeita, mesmo para o PIB real per capita? Porque não tem em linha de conta um conjunto de dimensões. Por exemplo, a questão da desigualdade. Ok? Se o PIB duplicar, mas for tudo para uma pessoa, não é? E os outros 99,999% continuam na mesma, é difícil dizer que realmente estamos todos melhores, não é? Se foi só para alguns. Isso é primeiro, não tem em conta a desigualdade, é uma medida cega para a desigualdade. Se comparar os dois países com o mesmo PIB real per capita, pode ter um país extraordinariamente desigual, como é o caso do Catar, por exemplo, que tem um PIB per capita muito elevado, mas tem uma desigualdade extrema. Tem um PIB per capita superior, por exemplo, ao Luxemburgo, ok? Mas acho que ninguém põe em causa que a qualidade de vida é maior no Luxemburgo, apesar de ter um PIB per capita real mais baixo. Porquê? Porque a riqueza está mais... Isso tem a ver com a distribuição, certo? Exatamente, a questão da distribuição. Mas há mais, não é só por aí. Por exemplo, o PIB não tem em linha de conta bens que são produzidos fora do mercado, ou seja, aqueles que não passam fatura. Usando outra vez o exemplo da minha avó Camila, o azulzinho de cabidela que ela faz para mim não entra para o PIB, ok? Mas não tenhas dúvidas que contribui para o meu bem-estar. Percebes? Tudo o que é economia não formal, economia paralela, não entra para o PIB. Nos países desenvolvidos ela não é assim tão grande. Mas se olhares, por exemplo, para o Brasil, estamos a falar de 40% de economia. Por isso, se olhares para o PIB per capita real do Brasil, para tentares perceber qual é o nível de bem-estar que eles têm, ele vai estar muito subestimado, porque há uma grande parte da economia que não está representada no PIB, as tais relações informais. E há mais situações. Nós podemos pensar, por exemplo, a questão da mudança da qualidade dos bens. Nos anos 80, a minha mãe comprou um computador que custava 3.000 euros. Ele tinha um monitor com 16 cores, tinha um disco de 20 megabytes e um processador que era um 386SX com 24 MHz, ok? Entrou 3.000 para o PIB, foi uma transação de um bem novo que entrou a 3.000 para o PIB. Mas hoje, eu compro um computador 100 mil, 10.000 vezes melhor por menos de um terço do preço, ok? E só entra 1.000 para o PIB. Ou seja, se a qualidade dos bens subir e o preço não subir, ok? Isto significa que o PIB não vai refletir essa melhoria do bem-estar que o bem te traz, percebes? Porque não tem em conta a qualidade. E há mais limitações do PIB, mas a grande vantagem, e para terminar, a grande vantagem do PIB é que tem um conjunto de regras em que é mais difícil fazer batota, ok? Não é impossível, como nós já vimos na Grécia, e até com o buraco da Madeira, não é? Não é impossível fazer batota, mas é muito mais difícil, ok? É muito mais difícil de fazer batota. E permite-se comparar com outros países que usam as mesmas regras e comparar dentro de Portugal ao longo do tempo, ok? Impõe uma disciplina maior. Ele tem correlações muito fortes. Por exemplo, se tu fores perguntar às pessoas, de país para país, quão felizes é que elas estão, ok? Tu vais ver que os países em que as pessoas dizem que estão mais felizes são aqueles tipicamente em que têm um PIB superior, ok? Porquê é que nós não usamos esse tipo de indicadores? Não usamos porque são, primeiro, extraordinariamente difíceis de obter, porque é por amostragem, ter que andar de país em país. Segundo, são muito subjetivos, porque o que é ser feliz, não é? Mesmo a interpretação da ideia do conceito de felicidade, para um brasileiro é muito diferente para um português, não é? O português claro. É o fado, o dançado, o pastor, que ficou sem ovelha e agora morre de fome, não sei o quê. E o Brasil, eu tenho primos brasileiros, aquilo estão sempre em festa, é uma alegria. E, curiosamente, se fores ver aí essas surveys, tu vês que o Brasil, por exemplo, tem um PIB per capita muitíssimo inferior a Portugal, mas está muito mais lá em cima em questão de alegria, de felicidade, de life satisfaction, né? Satisfação com a vida. Por isso é que, para eliminar estas subjetividades culturais, uma métrica mais objetiva, mais fácil de comparar ao longo do tempo, etc. Ok? Que é o tal PIB per capita, que é muito usado. Já falei de PIB, já falei de inflação, queres que eu falasse de taxa de juros? Não, acho que agora se calhar avançávamos para a parte mais que eu adorei depois de ter estado a conversar contigo dos PowerPoints que nós falamos. Antes de mais, malta, muito obrigado por
estarem aqui connosco esta noite. Esta noite estamos com o professor Pedro Brinca, que nos vai dar aqui umas pequenas luzes, já nos deu aqui uma elucidação financeira. Eu, durante os dias em que preparávamos aqui o live, o Pedro apresentou-me uma espécie de, posso-lhe chamar, workshop, não? Foi um webinar que eu dei para a China. Ok. E o Pedro vai partilhar aqui connosco de forma mais resumida, até chegarmos ao que nos interessa a nós, de forma individualizada, e depois no meio vamos ter intervenções de 12 empresários, mais ou menos para termos a noção da realidade e falar com pessoas que estão neste momento a passar pelos layoffs e pedidos de investimento e soluções futuras com empregados que não sabem o que é que vão fazer com eles. Pedro, eu agora se calhar vou fazer papel de aluno e vou ficar aqui a ouvir. Ok. Queres que eu agora... Qual é a deixa? Não, agora podes abordar o tema como nós tínhamos falado, não precisamos dos slides, podes simplesmente fazer um tutorial como nós falamos da temática da outra vez dos slides, que estava espetacular. Okay. É assim, seguindo um bocadinho essa linha de raciocínio, é assim, se nós já estamos aqui dentro do confinamento há uns tempos e parece que o mundo parece que isto é um novo normal, mas isto até há pouco tempo, o mundo e as perspectivas do que seria 2020 eram muito diferentes, não é? 2020 não era suposto ser um ano fantástico do ponto de vista de crescimento económico, havia algum abrandamento na Europa, etc. Havia alguma tensão por causa das guerras comerciais entre Estados Unidos e Europa, Estados Unidos e China. Mas pronto, nada previa o apocalipse em termos económicos que aí vinha, não é? E é assim que nós começamos a entrar em março, começamos a rever em baixa de forma brutal o desempenho económico, e quando chegamos a abril, maio, os piores cenários que eram apontados em fevereiro, março, já são conservadores face àquilo que estamos agora a antecipar, ok? Tem havido, nesse aspecto, as coisas têm sido piores que aquilo que inicialmente se preveria. O que é que vai acontecer? Eu costumo contar costumo citar um presidente americano, que é o Harry Truman, que dizia que sempre que pedia um conselho a um economista, ficava chateado porque o que ele queria era um conselheiro económico maneta. Porque sempre que ele pedia o conselho, o economista dizia que on one hand this happens, on the other hand that happens. Ou seja, ou acontece isto ou acontece aquilo. Eu nunca tinha uma straight answer, não é? Nunca tinha uma resposta direta. E aqui não é muito diferente sobre o que é que vai acontecer. Por um lado, nós temos a questão da resposta da saúde pública, não é? Ou seja, muito da recuperação do que acontece aqui para a frente, e nós agora estamos aqui numa altura crucial para perceber o que é que nas próximas 2 semanas vai implicar para tudo isto, não é? A maneira como este abrandamento do confinamento vai traduzir numa sobrecarga ou não do Sistema Nacional de Saúde. Tudo isto vai determinar muito aquilo que vai acontecer para a frente. Por isso, por um lado, nós temos o eixo da resposta da saúde pública à contenção da epidemia, e, por outro lado, temos a resposta das políticas económicas para manter o tecido económico ou empresarial. E, dependendo muito do sucesso de cada um destes 2 eixos, nós podemos ter cenários que são muito diferentes. Okay? Obviamente, do lado da epidemia, o best case scenario era que acontecesse aquilo que já aconteceu em epidemias anteriores, como foi em 2002 e outras, que foi o containment, ou seja, as medidas que foram tomadas foram suficientes para parar o contágio e podemos abrir e voltar ao normal em breve. Acho que esse cenário, não sendo impossível de realizar, talvez não seja dos mais prováveis, mas isso será as pessoas da área de saúde e de epidemiologia, para não dizer melhor. Por outro lado, da economia, foram desenhadas um conjunto de políticas económicas para ajudar a economia, ok? Dependendo do seu grau de sucesso, nós podemos ter uma recuperação mais lenta ou mais rápida, ok? E como é que se mede sucesso aqui? Isto agora, cada um, não é? Tem a sua opinião. Na minha opinião, o sucesso aqui mede-se principalmente através do grau de destruição de empresas e destruição de emprego que se conseguir evitar, ok? Porque um dos maiores problemas é que, de facto, haja muitas empresas que eram viáveis e eram bons negócios, que
por questões de falta de liquidez e outras que podemos falar um bocadinho mais para a frente, podem entrar em processos de falência e é todo um capital de conhecimento, etc., que é destruído. E, ao mesmo tempo, também pela parte dos trabalhadores, porque um trabalhador que está dentro de uma empresa, com a experiência que tem no negócio e a trabalhar naquela empresa, construiu um capital de produtividade, não é? Que, destruindo-se a relação empregado-empregador, também desaparece, até ele conseguir arranjar outro emprego, ok? E este é o maior desafio, é provavelmente o mais importante. As questões da dívida pública e da estabilidade do sistema financeiro, neste momento, ainda me parecem que são secundárias, não em importância, mas em importância relativa a esta primeira dimensão que estamos a falar, evitar que os negócios fechem, evitar que as pessoas vão para o desemprego. E vai passar muito por aí. Eu sou relativamente otimista a algumas das políticas que foram promovidas. A questão dos layoffs, acho que foi uma medida bastante inteligente, tentar ajudar as empresas e, obviamente, e os trabalhadores, na medida em que sempre recebem algum, se fossem despedidos, poderiam estar numa situação mais complicada. Houve toda uma intervenção das instituições internacionais, etc., no sentido de apoiar a economia real de forma extraordinariamente decisiva, ok? E isso também tem sido fundamental, porque o que é importante agora para as empresas é conseguirem, pelo menos, amortecer o mais possível no tempo este choque que foi deixarem de vender e, dependendo do setor, porque isto obviamente também afeta muitos setores e muitas áreas de maneira diferente, terem custos fixos que não conseguem deixar de ter que os pagar, e obviamente que isso depois reflete na liquidez e na solvência, na capacidade que as empresas têm de sobreviver. Todos esses apoios que vieram foi precisamente nesse sentido, tentar dar um balão de oxigênio às empresas para tentar empurrar o máximo possível este período, esta quebra e diluí-la no tempo. Os planos das linhas de crédito inicialmente que o Governo propôs tinham cerca de 1 ano de período de carência, ou seja, o dinheiro era disponibilizado e só se começava a ter que pagar de volta passado 1 ano, e depois esse reembolso seria feito nos 4 anos seguintes. Neste momento, esse prazo já foi dilatado, já estamos a falar de 1 ano e meio de carência e estamos a falar de 6 anos para reembolso. Pedro, desculpa interromper. Mas diz-me uma coisa, isso para as empresas não é problemático, porque provavelmente estas empresas que vão pedir este dinheiro, se calhar já tinham sido empresas que já tinham pedido outros dinheiros para, provavelmente, investimentos próprios, e provavelmente elas até podem ter, não sei se é medo ou receio quer dizer, são obrigadas a investir porque não têm como, desta feita pedem o dinheiro ao Estado. Mas elas depois não se veem assim um bocadinho numa zona de investimento perigosa, que é, eu já tenho dívidas, vou pedir mais dinheiro, está bem que vou pagá-lo mais tarde, mas vou ter que pagar. E perspectivas de evolução ou de lucro não fica longínquo e depois isso não pode ser desincentivador para elas mesmas? Sim, há aqui 2 questões, que é, primeiro, é uma escolha de sobrevivência. É assim, isto foi uma quebra de rendimento brutal para toda a gente, ok? Muito pouca gente vai sair da crise melhor do que estava, quer dizer, isso acho que é inevitável. Quem é que vai pagar a crise, não é? Ou seja, toda esta perda de bem-estar, perda de PIB, se quiseres, que aconteceu, vai ter que ser distribuída pelas pessoas, pelas empresas, etc., não é? Isso é inevitável. Por isso, uma empresa que tenha, e como tu falaste bem, fizeram investimentos anteriores, têm dívidas, essas dívidas têm que se pagar, não é? Eles têm que pagar essas dívidas ao banco, têm que pagar as rendas das instalações, têm que pagar dívidas que têm a fornecedores. Ou seja, se não houver liquidez adicional, a escolha é entre fechar, não é? Ou então pedir essa liquidez adicional. Quer dizer, não há aqui grande volta a dar. Agora, é óbvio que o valor dos negócios diminui bastante, porque para todos os efeitos, é um choque negativo brutal em termos de receita, em termos de lucro, em termos de resultados, não é? Aqui a chave é tentar, para que a empresa não feche e o negócio continue a ser viável, apesar de necessariamente ir ter menores lucros e uma margem menor, o objetivo aqui é que ele não feche, ok? O objetivo aqui é conseguir que empresas que, de facto, têm condições para operar,
têm um valor positivo presente, ou seja, se o normal, que se calhar virá em setembro ou não sei, ou em agosto, não faço ideia, se esse normal fosse hoje, essas empresas tinham condições, eram lucrativas e geravam valor acrescentado, o objetivo é evitar que essas empresas fechem, ok? Que elas vão sempre valer menos, não há hipótese, porque fala-se, há uns tempos atrás, os mídias, isto sobre um jornalista pediu para eu fazer uns comentários sobre um fenómeno que estava a ser observado na China, que era o revenge spending. Ou seja, as pessoas ficaram confinadas, não puderam gastar dinheiro. E então agora iam sair e iam todas gastar o dobro do dinheiro. Parecia que ia voltar tudo ao normal. Há muito rendimento que já não volta. As pessoas, se não foram jantar fora durante estes 2 meses, não vão agora jantar fora 5 vezes por dia durante uma semana. Não é? Se as pessoas não foram ao cinema durante 2 meses, não vão agora, daqui para a frente, enfiar-se das 9 à meia-noite a ver filmes atrás de filmes, não é? Ou seja, há aqui todo um conjunto de atividade, de riqueza que foi destruída e que já não volta. Isso não há dúvida nenhuma, ok? A questão é impedir que isso, não é, gere destruição de empresas e destruição de emprego. Mas tens toda a razão, que as empresas vão estar a valer menos, mas isso é inevitável, não há outra maneira. Não há outra maneira de dar a volta a isso. Aliás, a grande questão aqui, e isto já será um bom problema, porque significa que já estamos a sair da crise e entrar noutro tipo de fase desta situação, é que existe um grande nível de heterogeneidade, de diferenças, da maneira como os Estados, em diferentes países da Europa, estão a ajudar as próprias empresas. E isso pode se traduzir em problemas graves de competitividade. Imagina que, por exemplo, em Portugal concedem linhas de crédito às empresas a uma determinada taxa de juros e na Alemanha consideram apoiar as empresas a uma taxa de juros muito mais baixa. Não é? As empresas alemãs a competir com as portuguesas vão ter uma vantagem competitiva brutal. E nós, na Europa, não é? No contexto do Tratado de Roma, do Espaço Único Europeu, não temos maneira de nos defender. Por isso, obviamente, todas essas considerações são importantes e determinantes para o futuro. E diz-me uma coisa, há bocado estavas a falar na Europa, em termos de competitividade, houve empresas que foram ajudadas diretamente pelo Estado, injetaram bastante dinheiro. Falo, por exemplo, na Alemanha, se não me engano, foi para a Adidas, e houve outros países em que, marcas que a gente conhece. Nós em Portugal temos alguma empresa, ou algumas que mereçam essa atenção, porque seria um bem comum. Estás a ver se me arruinas a carreira aqui. Não, assim, isso é uma questão... Ok, eu vou direto. Não é? Eu no Primeiro, meu caso, vou pensar na TAP. Na TAP. Assim, a questão da TAP é complicada, não é? Porque há setores, tipicamente, que são tidos como estratégicos, não é? Nós, por exemplo, precisámos de fazer repatriamento de pessoas que estavam em países lá fora durante esta crise e creio que a Força Aérea Portuguesa ajudou nisso, mas creio que a TAP também fez o mesmo, por muitos destinos. Por umas razões e outras, existe esta noção de que há setores estratégicos que importa ter sob controle nacional. Claro que isto é uma tensão grande com a questão dos tratados europeus que nós estamos sujeitos, não é? Que nós assinámos de livre vontade, que proíbem as ajudas diretas às empresas e combatem este tipo de situações. Abriu-se aqui uma janela, com a questão da pandemia, para que haja uma maior latitude neste apoio dos Estados às empresas. Mas é sempre complicado e é sempre muito delicado. No caso da TAP, eu tenho uma relação profissional com a TAP, por razões éticas não posso, quer dizer, não é com a TAP, mas é com a ANA Aeroportos. Vamos trocar de polo. Vamos pensar desta maneira. Há bocado falavas que neste momento há uma ligação muito grande entre a própria pandemia e a economia. De um lado, pesa o facto de, se calhar, dava jeito, os médicos, para eles era perfeito que nós ficássemos mais tempo em confinamento, mas economicamente é inviável e é insuportável. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma nossa economia que vive muito bem, não às custas do turismo, mas o turismo traz imenso dinheiro para a nossa economia. Eu digo isto em termos de pensarmos se devíamos dar uma certa prioridade neste momento em pôr dinheiro na economia do turismo,
sabendo nós que tão cedo não vamos usufruir desse investimento para já, que neste momento estamos a falar de coisas rápidas e que sejam capazes de gerar dinheiro para a economia. Então, pronto, essa pergunta tem duas partes. A primeira parte é a questão do trade-off entre economia e saúde, não é? E vidas. Bem, primeiro, deixa-me dizer que isso também depende muito do estado em que estamos, ok? Sem saber taxas de mortalidade, taxas de letalidade, o grau de infecciosidade, etc., quando nós estávamos a ter essa discussão ainda no fim de março, princípio de abril, não é óbvio que existisse esse trade-off, ok? Lembra-te que a economia também é dinâmica. Tu não crias riqueza só hoje. Crias riqueza hoje, crias riqueza amanhã, crias riqueza depois de amanhã. Tu podes cair numa armadilha que é, para salvares o PIB hoje, destróis todo o PIB amanhã, porque depois a doença propaga-se e temos custos económicos brutais, o que acaba por ser um bocado self-defeating, por ser, obviamente, contrário ao propósito com que se quis fazer a política. Por isso, inicialmente, não era óbvio para mim de todo que havia um trade-off entre conter a doença, ok, e economia, ok? No princípio da epidemia, para mim, até parecia-me fazer mais sentido que tudo aquilo que fosse feito para conter a doença também era melhor aquilo em termos económicos. Porque, imagina, se a doença se espalha e começa a matar as pessoas todas, quer dizer, é mau para a economia. Pronto. À medida que nós fomos andando durante a epidemia, começámos a aprender mais sobre a incidência, a prevalência, até de outros países, etc., para perceber quão sério é isto, de que maneira é que o Sistema Nacional de Saúde aguenta alguma abertura de alguma parte da economia. Começámos, não é que nós saibamos tudo, perfeitamente, não sabemos, mas sabemos muito mais que o que sabíamos há 2 meses atrás, ok? E nesse sentido, já se pode fazer isto com uma segurança maior que o que se poderia fazer há 2 meses atrás, ok? Por isso eu não tenho dúvidas que a decisão de confinamento na altura, 16 de março, foi acertada, apoio a 200%. Na altura, o estado de desconhecimento sobre a questão de transmissão, do stress que isso poderia ser, ou seja, o número de infectados versus o número de pessoas que vão ter que ser internadas versus o número de pessoas com pós-intensivos versus a capacidade do Sistema Nacional de Saúde em dar resposta, todas essas incógnitas que haviam, era a única decisão sensível. Hoje, com esse crescimento exponencial da epidemia a abrandar, nós sabendo um bocadinho mais sobre a doença, eu acho que já justifica alguma grau de abertura para que as coisas comecem lentamente a voltar ao normal. Há coisas que me custam a perceber, a Espanha e a Alemanha e outros países fazem testes para toda a população e conseguem saber qual é a taxa de prevalência na população, o que é importante para antecipar a taxa de letalidade, para depois tentarmos antever também qual seria a sobrecarga no Sistema Nacional de Saúde, para saber não só as pessoas que podem morrer, mas também as pessoas que vão parar ao Sistema Nacional de Saúde. Sem saber isso, torna tudo mais difícil, mas por alguma razão Portugal é diferente dos outros, ainda não se fez isso. Mas pronto, mas acredito que se vai fazer. Por isso, esse trade-off para mim não era óbvio. Aliás, na gripe espanhola de 1918, houve também, foi uma pandemia também mundial, em que morreram milhões de pessoas. As cidades, há um estudo que mostra que nas cidades norte-americanas que tiveram medidas mais agressivas de confinamento foram aquelas que tiveram melhor performance económica. E porquê é que isso aconteceu? Aconteceu porque nessas cidades morreram menos pessoas. Morreram menos pessoas e depois as economias recuperaram mais rápido. Por isso, relativamente ao estado inicial, parece-me óbvio que foi a melhor decisão. Indo para a frente, obviamente, vamos ver, temos esta política do wait and see. Eu acho que ela poderia ser mais bem informada do ponto de vista de dados que existem em Portugal para classificar as ocupações, se têm mais risco, se têm menos risco. Acho que estas coisas estão a ser feitas de uma forma muito ad hoc, muito pouco fundamentada. Nós temos casos de que há determinadas condições em que tu podes estar num sítio, mas depois não podes ir para a praia. Há coisas que me fazem um bocado de confusão. Mas pronto, isso também não é a minha área, também não quero estar a esticar muito por aí. Relativamente à parte do turismo. Há bocado estávamos a falar da questão dos investimentos que foram feitos, falaste há bocado. A indústria do turismo está especialmente vulnerável, e está especialmente vulnerável por uma série de razões. Primeiro, é uma indústria que tem rastros de endividamento tipicamente muitíssimo elevados. Porque quando montas um negócio na área de turismo,
tens custos de infraestrutura, custos de equipamento, que são enormes. E isto depois vai-se traduzir em quê? Vai-se traduzir, tipicamente porque esses investimentos são financiados por crédito, vai-se traduzir em prestações de crédito, de reembolso de crédito mensais, que representam uma parte importante dos teus fluxos de caixa, okay? do dinheiro que sai da empresa todos os meses. E num cenário em que deixa de haver receita, são as primeiras a ter problemas, ok? E ao mesmo tempo são as mais afetadas, porque com o confinamento tu não sais. No Brasil, a taxa de atividade, em Espanha, a taxa de atividade chegou a zero. Zero, quer dizer, não foi 0,1, foi zero. Foi zero porque o governo fechou os hotéis. Deixa de entrar dinheiro, tens de continuar a pagar as prestações. Estás a ver o problema que isto é. Por isso, para o turismo, eu acho que é das áreas mais prioritárias, mais importantes, e estou à vontade para uma relação profissional com ninguém do setor do turismo, para intervir, porque são as mais vulneráveis, e no caso de Portugal até um setor estratégico, ok? No qual tem sido alavancado muita da recuperação que fizemos desde 2011. E, por outro lado, há aqui uma pontinha de copo meio vazio, meio cheio, não é? Que é cerca de 2/3, isto em dormidas, se não estou em erro, 2/3 das dormidas em Portugal é de turismo interno, ok? É procura interna. São pessoas do próprio de Portugal que vão para o Algarve, que vão para os outros sítios, para os Açores, para a Madeira, etc. 2/3, ou seja, uma porcentagem até relativamente elevada. Será necessariamente inferior em termos de faturação, porque o turismo estrangeiro tipicamente paga mais, gasta mais do que o turismo nacional, a procura nacional, mas isto para dizer que é significativo. O que é que vai acontecer com esta recuperação assíncrona de zonas diferentes, com a disrupção nos voos, etc. É normal que as pessoas que iriam para fora este ano possam fazer férias cá dentro. Por isso, eu acho que a indústria do turismo, obviamente, tem gravíssimos problemas, mas pode apostar num conjunto de iniciativas que os podem ajudar. Primeiro, através da diferenciação, apostar em vender a ideia que tem um conjunto de normas sanitárias que previnem e que são seguras do ponto de vista da epidemia. Acho que isso é uma das coisas que podem fazer. Na venda direta é mais fácil, obviamente. Através de promotores há um trabalho mais intenso a fazer. Acho que devem se direcionar essencialmente para o público nacional. Eu este ano tinha uma viagem programada à Islândia que ainda tenho uma ténue esperança de conseguir fazer, mas que a minha mulher diz que vai ser impossível. Por isso, provavelmente, vou ser uma dessas pessoas que ia para fora e este ano vai ficar cá dentro. Obviamente, nunca vai compensar todo o problema que isto constituiu, mas pode ser uma das estratégias que ajudem a menorizar o problema. Ok. Pedro, temos aqui uma pergunta da Elisa, são duas, que ela... não sei se consegues ver, ela diz: auxílios a fundo perdido, crédito ou moratórias de impostos. Qual a melhor opção para as micro, pequenas empresas em Portugal? É assim, primeiro, as pequenas e médias empresas no contexto de Portugal são extraordinariamente importantes, representam para aí 80% do universo de empresas, ok? Por isso nós estamos a falar mesmo de uma coisa que afeta muita gente em Portugal e são estas empresas que têm mais dificuldades de tesouraria e provavelmente são aquelas que mais ajudas precisam para sobreviverem, para que não haja tal destruição de emprego e destruição de empresas que nós estávamos a falar ao princípio. A opção de ser a fundo perdido ou moratórias de impostos é política, ok? Há muito pouco de economia aí. Quando nós estamos a falar a fundo perdido, estamos a falar de redistribuição, não é? Tem que se tirar a uns para dar a outros. Aí a economia, enquanto ciência, é neutra, não é? Aí será mais uma decisão política que outra coisa. Consigo imaginar pessoas de diferentes quadrantes a terem opiniões diferentes e, de um ponto de vista meramente científico, é difícil argumentar a favor de uma ou contra a outra. Agora, para falar um bocadinho também da parte menos positiva destas ajudas, todas as recessões tipicamente trazem algum tipo de mudança do que é a economia do futuro, ok? Depois da crise. Um nível de ajudas excessivo, ok? Também pode fazer com que se mantenham um conjunto de empresas que já não têm condições de laborar, ok? E isso é dinheiro que literalmente voa pela janela. Imaginem, por absurdo, obviamente, imaginem por absurdo que por causa das novas normas sanitárias passa a ser impossível ir ao cinema. Se nós estivermos a dar 2, 3, 4, 5 milhões de fundos perdidos ao cinema, ele vai se aguentar mais 2 ou 3 meses até abrir falência. E foi dinheiro
desapareceu, não é? Há esse perigo também. Neste momento, dado o facto de ainda estarmos numa fase muito inicial de crise e não sabermos o que é que será o novo normal, haver um grau de incerteza muito grande acerca do novo normal, acho que não é daquelas coisas mais importantes para nos preocuparmos agora. O que é preciso neste momento é ajudar essas empresas a conseguirem sobreviver, ok? E não criarem nem destruição de empregos e, mais uma vez, nem destruição de empresas. Ok. Pedro, como nós tínhamos falado esta noite, íamos ter uma empresária, eu vou convidá-la a entrar, e ela pode dar-nos um bocadinho a noção da realidade dela agora no último mês. Olá, boa noite, Sandra. Tenho estado a ouvir atentamente. Concordo com muitas coisas. Na teoria estão bem, depois na prática no dia a dia não nos chega esse, vamos chamar essa corda, essa linha não nos está a chegar com a rapidez que era necessária. Falas diretamente Falo diretamente das linhas de apoio que foram libertadas e são de conhecimento geral, passam diariamente 2, 3, 4, 5 vezes por dia na comunicação social, mas efetivamente em termos concretos, a única, tirando o layoff, que como vimos deu problemas, a única medida exata e concreta que neste momento as micro e as pequenas empresas têm à disposição são efetivamente as moratórias. O mesmo e que têm efeito imediato, ou seja, essa já é visível e já se sente na nossa liquidez. O mesmo para as famílias, inclusive. Tudo o resto ouve-se falar de muitos milhões, de bastantes ajudas, mas tardam a chegar e provavelmente vão chegar tarde demais. Essa é a grande realidade e aí está o grande problema que nós temos. Sabemos que somos um país que não vinha de uma situação ideal, mas vinha de uma situação em que os indicadores económicos eram positivos. Estávamos agora aqui a desenvolver uma pequena bolha, vamos chamar-lhe assim, já no setor imobiliário novamente, que ia trazer consequências novamente, à frente, mas estávamos a passar por um período, vamos chamar, tranquilo, pelo menos de maré estável para quem já navegou nas águas difíceis dos últimos 4, 5 anos. E agora levamos com isto, não é? Por isso, nós empresários estamos a viver das reservas que fomos conseguindo acumular, a tentar manter a todo o custo os postos de trabalho, porque concordo com o Pedro, as empresas são as pessoas que nelas trabalham. Ou seja, a minha empresa hoje vale as pessoas que eu lá tenho a trabalhar. Se amanhã elas saírem, a minha empresa já não tem o mesmo valor, já não vai produzir o mesmo valor. Agora, é muito difícil acreditar que agora vamos voltar a retomar a atividade, sendo que a minha nunca parou, reduziu drasticamente, mas na realidade nunca chegou a parar, e temos uma série de encargos, nomeadamente as moratórias, a cair-nos em cima daqui por meia dúzia de meses. E eu estou certa que daqui por meia dúzia de meses a nossa atividade não estará na mesma linha que os nossos encargos. Olha, Sandra, só uma desculpa. Pedro, para quem nos ouve, assim, basicamente, o que é que são moratórias? Moratórias quer dizer diferir o pagamento no tempo, ou seja, tu tens um conjunto de verbas que tens que entregar à autoridade tributária e a autoridade tributária diz não pagues agora, paga mais para a frente. Eu gostava de comentar o que a Sandra disse, porque ela tem toda a razão. Houve problemas burocráticos e há problemas burocráticos na questão da concessão dos apoios. Aliás, a própria bastonária dos técnicos oficiais de contas já tem sido muito vocal na crítica a todas essas situações. É aquilo que eu digo, quer dizer, as políticas, e a Sandra aí tem toda a razão, as políticas podem ser muito bem desenhadas, se depois não forem implementadas com a rapidez necessária, as empresas não sobrevivem. De nada lhes vale 1 milhão daqui a 10 anos, tem que fechar entretanto, não é? Por isso é que eu disse também ao princípio que a recuperação e aquilo que vai ser o futuro depende também do sucesso que estas medidas que foram desenhadas e pensadas tiverem. E a implementação, obviamente, é uma das mais importantes. Principalmente no segmento de pequenas e médias empresas, que são as mais vulneráveis.
porque não tem disponibilidade de caixa para ficar 2, 3, 4 meses sem entrada de receita. Não é? E essa agilidade tem que ser promovida. Inicialmente, o Estado, por exemplo, na concessão dos créditos, tinha um conjunto de requisitos que eram completamente irreais. Não é uma palavra colorida, mas irreais. Pronto, a Sandra ajudou como quebras de faturação na casa dos 40% ou 60%. Não, esse manteve-se. Então, essa tinha que mostrar que já estava a correr mal. Sim, essa no meu caso manteve-se. Diga, Sandra. Desculpa interromper, essa no meu caso é a única que eu poderia utilizar, uma vez que, como eu disse, eu não tive paragem e tive que aguardar mesmo por uma quebra significativa na faturação da empresa, porque para o mês de março nós continuamos a elaborar normalmente. A grande parte dos meus clientes, uma parte não fechou, a parte de, vamos chamar, de maior volume de faturação, nomeadamente as lojas de bricolagem, como as grandes cadeias que continuaram a elaborar. Ainda que o meu produto não seja o mais vendido, eu tive que manter a empresa a trabalhar para garantir que fazíamos as nossas próprias entregas. Sim, eu não optei pelo layoff, porque efetivamente, não tinha a minha equipa podia fazer teletrabalho, uma parte dela, e a parte que estava no armazém, no final da primeira quinzena no início de abril, tivemos condições para criar na empresa questões de segurança, nomeadamente máscaras e desinfetantes e por aí fora, para eles poderem voltar ao armazém e começarmos a elaborar normalmente. Mas eu nunca cheguei a ter uma paragem nem parcial, nem total de atividade. Tive que continuar a elaborar. Como o layoff tem algumas regras, eu não pude completar essas, a não ser agora quase no final de abril, e optei neste momento por não seguir em frente. Para além de pequenas reações que vão aparecendo depois ao layoff, não é? Como disse bem, a Ordem dos Contabilistas Certificados, a bastonária tem estado bastante ativa, e das primeiras medidas que rapidamente, mal entraram os primeiros layoffs, foram as inspeções da ACT. Não é? Numa altura em que os empresários o que precisam é de alguma tranquilidade e cabeça fria para poderem levar as coisas para a frente e pensarem muito bem o que vão fazer no futuro, tem inspeções da ACT com exigências de entrega de documentação que não faz sentido. Não era isso. Não era esse o caminho que devia ter sido feito, ser tomado logo a seguir. Mas pronto. Eu, por enquanto, só tenho moratórias. Não tenho ainda mais nenhuma. Tenho os financiamentos, como toda a gente, em fase de está quase, está tudo, só falta, é na Orgaranta, ou porque tem muito pouca gente, ou porque tem pouca gente. Mas, por enquanto, efetivamente, só moratória. Sandra, temos aqui a Elisa que pergunta qual é que é o setor de atividade da empresa. Nós trabalhamos na chamada distribuição. Nós temos a distribuição para o mercado nacional de marcas de iluminação decorativa e decoração técnica, ou seja, trabalhamos com o chamado grande distribuição e o retalho, cadeias como Maximat, Sonais, Bricos e por aí fora, e depois as pequenas lojas de retalho, que aí sim tivemos uma quebra acentuada, a 100% praticamente, porque foram lojas que fecharam. É isso que tu há bocado, antes de entrar, tinhas uma pergunta para o Pedro. Sim, pronto, ou seja, há várias formas de nós encararmos como é que, se a reação se as medidas foram as acertadas, se são as necessárias, mas havia outras tantas aqui à disposição imediata, nomeadamente a questão do chamado enquanto contas com o Estado, não é? Porque todos nós empresários, principalmente as pequenas empresas, a partir de uma faturação de 1 milhão de euros, são obrigadas a entregar o IVA mensalmente ao Estado, ou seja, independentemente das condições que tenham de pagamento dos seus clientes, ao fim de 45 dias ele está devido ao Estado e tem que ser entregue. Como eu faço importação, ou seja, a minha marca é austríaca, o meu IVA da compra é 0, ou seja, eu entrego 23%, praticamente não será 23%, mas pronto, tenho um dos meus maiores encargos mensais até é mesmo com o Estado, em retribuições dos salários e em IVA da venda, chamamos assim.
bastava neste momento uma vez que nós temos efetivamente uma redução da atividade, não temos IVA a liquidar, mas temos IVA se calhar a receber. A lei diz, é muito clara, só ao fim de 12 meses de conta corrente a favor da empresa é que eventualmente se pode pedir um acerto de contas a favor da empresa. Portanto, há muitas empresas que se calhar o IVA que têm em caixa do lado do Estado seria o suficiente para se aguentarem há algum tempo sem estarem a recorrer a empréstimos. Porque vamos ser claros, estas medidas são todas boas, mas só há um nome para elas: descapitalização da empresa. É isso que nos vai acontecer. Nós estamos a descapitalizar a nossa empresa para a manter nos meses de uma crise que não é uma crise sectorial, não é uma questão... Houve um problema no país, é uma crise mundial. E o que nos pediram a nós foi, ok, e numa fase inicial, e quando eu digo inicial, foi uma fase de 1 mês e 1 semana, a dizer-nos assim, que eu não sou da atividade de turismo ou hotelaria, como tal, as medidas até quase final de abril eram muito simples. Qualquer linha que tivesse apoio seria com uma garantia minha, ou seja, não é uma garantia da empresa, era uma garantia minha. E a pergunta era, e os empresários estariam em condições de assumir uma garantia perante um banco, uma garantia pessoal, de que iriam poder cumprir daqui e não era 1 ano de carência, eram 6 meses, ou era até ao final do ano, qualquer coisa assim, de depois poder cumprir com isso. Eu neste momento não sei dizer se daqui por 1 ano, quando começar a vencer os empréstimos que aí vêm com uma garantia de 80% do Estado, se terei condições de os poder resolver. E como eu, muitos outros. Mas ainda há aqui uma questão maior. E todos aqueles que não têm sequer acesso a essas linhas, porque essas linhas são de tal forma criteriosos que uma grande parte da empresa, do tecido empresarial nacional, nomeadamente microempresas e algumas pequenas, nem sequer moratórias podem pedir. Isto é uma realidade que ninguém fala. Eu ainda não ouvi, tirando a Ordem dos Contabilistas Certificados e a Rádio Renascença, eu acho que ainda não ouvi ninguém falar nisto. É que nós estamos a falar que apenas uma pequena parte de empresas vão ter acesso a estas, vamos chamar, linhas de apoio à economia, vamos chamar-lhe assim. Pois há todas as outras que não. Pois há todos aqueles trabalhadores independentes que até hoje não têm praticamente nada. É que esses nem moratórias sequer têm acesso, não é? E esta é a realidade. Ok. Sandra, muito obrigado. Eu vou agora dizer-te adeus e agradecer a tua participação. Continuação. Esperemos que daqui para 1 ano, marquem aí no calendário, possamos nos fazer aqui um novo live, os 4, e discutir então, afinal, como enganadas nós estamos e que afinal as coisas já estão a voltar à normalidade. Daqui para 1 ano. Antes não me parece possível. Beijinhos. Beijinhos, obrigado. Até logo, beijinhos. Pedro, o que é que me tens a dizer? Sim. Então, uma das coisas que foi aqui falado foi precisamente a preponderância destas ajudas, chegaram às empresas, se era só para um nicho, se não era. Eu vou só dar... A Associação Industrial Portuguesa fez um inquérito empresas em Portugal, o universo para o qual quis fazer este inquérito, para o qual queria fazer inferência, era para a população nacional de empresas, e das empresas inquiridas, cerca de 33% aderiram ao layoff, 30% a moratórias de renegociação de créditos, 28% a medidas fiscais e contributivas, 21% acederam a linhas de financiamento e 5% a antecipação de incentivos comunitários. Foi outra coisa que foi feita, que foi alguns programas comunitários que havia depois, que foi agilizado a antecipação de alguns desses recebimentos para fazer face a necessidades mais prementes. Dessas empresas, por exemplo, a questão do layoff, foi na sua maioria, quem recorreu a ele foram as empresas do setor de alojamento e restauração. Dos 33% de empresas que recorreram, 74% desses 33% foi nessa área, alojamento e restauração. 32 foram na área dos serviços, para ter uma ideia. 32 também no comércio.
Depois, as empresas que não recorreram, por exemplo, ao layoff, como foi o caso da Sandra, não é? Que esteve aqui a falar Sandra Martins. 47%, sim, 47% disseram que não recorreram porque não precisaram. Foi exatamente a resposta que a Sandra deu. No que diz ao crédito, que foi uma das questões que foram aqui levantadas, houve 21% de empresas que acederam ao crédito, estas linhas. Um dos pontos negativos foi precisamente a questão das microempresas. E presumo, porque eu não conheço com detalhe o diploma legal que rege a concessão destes acessos, presumo que do ponto de vista quer burocrático, quer de reporting, quer de requisitos, sejam mais difíceis de obter para estas microempresas. Apenas 18% destas microempresas é que conseguiram este acesso. Mais uma vez, os setores para onde foram estas linhas de financiamento foram precisamente a questão do alojamento e restauração, com quase metade deste crédito. Ou seja, o que é que isto mostra? Isto mostra que, de facto, quer dizer, as ajudas têm problemas, como é óbvio, principalmente para as microempresas, como a Sandra estava a dizer, mas eu devo confessar que, dado aquilo que eu esperava que o Governo fosse capaz de fazer num período de tempo tão curto, eu posso confessar que, pronto, até excedeu as minhas expectativas. Não sei se eram expectativas que eram baixas, se foi o Estado que fez muito, isso agora é outra discussão, mas parece-me que em tão pouco tempo até foi conseguido ser feita muita coisa. Agora, claro, quer dizer, todas estas, da mesma maneira que a Sandra estava a queixar que daqui a um ano, se calhar, ainda não tem condições de fazer o reembolso de alguns dos apoios que possa ter ou que possa vir a ter, se isso for um problema generalizado de todas as empresas, ou da maioria das empresas, ou do número significativo de empresas, de tal forma que mete em causa, de facto, a estabilidade da economia, eu estou em crer que, mais uma vez, esse prazo será diferido. Agora, relativamente à descapitalização, não haja dúvidas, é óbvio que isto é uma descapitalização. E isto é uma descapitalização porque houve um conjunto de riqueza que foi destruída. E essa riqueza que foi destruída vê-se nos balanços das empresas, através de quebra de receitas, menor distribuição de dividendos, etc. É óbvio que há uma descapitalização das empresas, mas isso é porque houve riqueza que é destruída e que não volta. Isso não há outra maneira a dar, quer dizer, isso é uma consequência direta, senão não havia crise, não é? E no fundo é um bocado este o contexto e o cenário. Pedro, diz-me só uma coisa, porque diziam descapitalização e não sei se posso dizer isto, que é basicamente parar o investimento na empresa, ficar sem dinheiro, é isso? A questão da descapitalização é quanto é que vale a empresa, ok? Se tu estás a endividar para fazer face a um conjunto de quebra de procura, não é? É óbvio que a tua empresa vai passar a valer menos, isso é inevitável. Okay? Isto é uma maneira um bocadinho mais hands-waving à avó Carmilda de explicar as coisas. Mas é um bocado isso, quer dizer, o valor de uma empresa diminui porque, em vez de estar a operar e está a gerar receita, e a gerar valor, e a criar valor, e a capitalizar-se, ok? Ela está a parar, ou parcialmente ou totalmente, e vai se endividar para fazer face a necessidades de tesouraria, ok? Necessidades de pagar custos fixos, que podem ser empregados que não pode despedir ou não quer, pode ser uma opção, porque de facto aquele capital que os trabalhadores têm de conhecimento dos clientes, até mesmo do capital organizacional, da maneira como se integra na empresa, etc. Não é fácil substituir um trabalhador produtivo, demora tempo. Contratas uma pessoa, se calhar só começa a dar rendimento passado 2 ou 3 meses, depois conhecer os cantos à casa, dependendo dos negócios, obviamente. Por isso, é normal que a empresa passe a ver menos, mas a empresa passa a ver menos porque tivemos uma crise que destruiu o valor para toda a gente. Isso aí não há maneira de dar a volta, não é? Pedro, antes de avançarmos para o próximo participante, que é o José, tenho aqui uma pergunta da Isabel João, não sei se consegues ver, mas eu vou ler. Olá, boa noite. Consegues ver? Estou a ler agora. Ok. Aqui a Isabel, pronto, a pergunta tem muitas partes e é bastante extensa e várias dimensões, eu vou pegar por uma ou outra. São tempos difíceis na economia portuguesa, ninguém disse, tenha dúvidas, principalmente porque Portugal levou esta crise
já numa situação frágil, não de performance económica, porque essa até estava a ser relativamente boa, mas em termos de capacidade orçamental de apoiar a economia. Portugal é uma das economias com mais dívida pública que existe. E a capacidade que o Estado tem, sem apoio do Banco Central Europeu, que não é o caso neste momento, até estamos a ter apoios, e as intervenções estão a ser até bastante assinaláveis, obviamente seria sempre limitada, não é? Por isso, é uma crise, acho que ninguém tem dúvidas disso, acho que os efeitos vão-se começar a sentir principalmente daqui a 2 ou 3 meses, ainda mais, não é? Para algumas pessoas é bastante crítico, principalmente aqueles trabalhadores por conta própria, etc., que tendem a cair aqui um bocadinho na terra de ninguém em termos de apoios, e que são as pessoas que provavelmente até estão a sofrer mais com isto. Por isso não há dúvidas nenhumas que é uma crise. Se o layoff se tornou uma fonte de refinanciar empresas oportunistas, quer dizer, eu acho que a empresa gostava de estar a trabalhar. Acho que o layoff não nos traz lucro diretamente, não é? Porque se trouxesse lucro diretamente, a empresa mais valia então fechar, não é? Porque para todos os efeitos a empresa tem que pagar um terço dos vencimentos e tem restrições relativamente ao conjunto de operações que pode realizar. Eu acho que em alguns casos, acho que há relativamente poucos casos em que nós podemos falar de oportunismo por parte das empresas a tentar beneficiar. Não quer dizer que não hajam, haverá certamente. O português é muito bom a arranjar sempre maneiras de dar a volta ao texto, é muito criativo, mas eu tenho algumas dúvidas de que isso seja uma situação predominante que possa pôr em causa a racionalidade destes apoios. Em termos de dinâmica mundial, claro, o que é que vai ser o novo normal, de que maneira é que nós nos podemos posicionar. Quer dizer, o setor turismo, por exemplo, tem ameaças, não é? Uma das ameaças é que, por exemplo, o Norte de África, que é um concorrente tradicional do mercado português, não tem tido assim, uma incidência muito grande deste tipo de situação de pandemia, pelo menos que eu saiba até agora, e o que pode levar a alguma percepção de que é mais seguro ir para essas zonas. Estas foram zonas que, com a Primavera Árabe, passaram a ser pouco seguras para efetuar turismo e houve uma deslocalização dessa procura muito para Portugal, porque competimos mais ou menos nos mesmos segmentos. Agora, com a Primavera Árabe ter acabado, com a estabilização política e social dessas economias, desses países, como a Tunísia, etc., pode acontecer que eles sejam concorrentes de peso. Portugal, dentro da Europa, é dos países também que têm menores custos de trabalho. Obviamente, o leste tem condições particulares, mas não é dos países com maiores custos de trabalho. Temos uma mão de obra relativamente barata. E num contexto em que as cadeias de abastecimento das empresas sofreram alguma disrupção, porque tu tens uma cadeia de abastecimentos lá, imagina, a Auto Europa compra os componentes todos, uma determinada, só para uma peça tem um fornecedor que vem, por exemplo, da Índia, não é? Face ao grau de disrupção das relações internacionais, é possível que a Auto Europa, por exemplo, daqui para a frente não se possa dar ao luxo de estar dependente apenas de um fornecedor, ok? E tenha até possa deslocalizar alguma dessas importações para, outra vez, a Europa, por exemplo. Agora, claro, o português pode ser mais barato e beneficiar alguma coisa em termos de emprego nessa dimensão, mas mesmo assim ganha muito mais que o indiano, não é? Por exemplo. E por isso, mesmo que haja alguma relocalização de alguma atividade produtiva que foi enviada para essas zonas do mundo, eu acho que vai haver uma maior penetração de automação, de processos, mecanização, etc., porque chamamos práticos, um robô não apanha doenças, não é? O robô não faz greve. Por isso é possível que muita dessa deslocalização, aquilo que os economistas agora chamam de reshoring, seja materializado, mas não tenha o impacto no emprego que as pessoas pensam que pode vir a ter. E pronto, e nesse contexto acho que é esperar para ver. Acho que o turismo temos condições para continuar a ser um dos países com melhor opções a esse nível. A formação dos quadros de turismo em Portugal é das melhores do mundo. Nós tivemos, o setor do turismo teve um desenvolvimento brutal em termos de qualidade, quantidade também, mas muito, muito pela qualidade dos serviços e da oferta nos últimos 10, 15 anos. E pronto, e agora é esperar para ver e esperar que as coisas corram melhor. Lembrar que 2 mercados muito concorrentes com o português foram fortemente atingidos, Itália e Espanha. Por isso, à medida que fomos saindo desta crise, quem tiver mais capacidade para se reinventar, para conseguir vender de alguma forma a ideia
de que consegue responder aos medos das pessoas em voltar a ir para um hotel, para um resort, etc., terá uma vantagem competitiva. Pedro, quer dizer, neste caso, isto tinha que ser um trabalho estatal ou dos próprios grupos, neste caso do Turismo de Portugal, porque o Turismo de Portugal criou recentemente uma espécie de selo de segurança para uma certificação de segurança. Esse é o caminho? Não, isso é uma medida inteligente, não é óbvio, não é? Muitas dessas medidas de segurança que vão estar nesse selo já eram adotadas, já eram de forma rotineira. É mais um rebranding do que, se calhar, algo assim de disruptivamente diferente daquilo que já estava a ser feito em termos de melhores práticas sanitárias pelos hotéis, em Portugal ou por essas instituições. Mas é uma forma inteligente de criar confiança, que é precisamente aquilo que eu estava a referir. É preciso criar confiança nas pessoas para que elas voltem a consumir. Isto não é só no turismo, é em todo lado. Aliás, eu tive uma task force da UNL, da Universidade Nova de Lisboa, e uma das coisas que eu tinha proposto foi precisamente esse selo, para meterem nos restaurantes, COVID, compliant, porque é preciso criar confiança, porque tu vês que nós podemos ter entrado no confinamento obrigatório 16 de março, mas antes disso as pessoas já estavam em autoconfinamento. Eu tinha férias marcadas, nós falámos disto quando estávamos a preparar esta entrevista para as Canárias, para passar lá os meus anos. Isto foi antes do confinamento, ok? Também já não fui. As pessoas começaram-se a autoconfinar até antes de serem obrigadas a isso. Por isso, acho que todas as medidas que sirvam para promover o retorno da confiança são importantes. Se isto é feito pelas associações patronais ou empresariais ou pelo Estado, eu levaria esta questão um bocadinho para um ponto mais global. Eu acho que os últimos 10 anos mostraram que, de facto, há áreas, nomeadamente o risco sistémico, em que a resposta pública tende a ser a melhor. Muitas das pessoas, por exemplo, ficaram surpreendidas que uma boa parte dos seus planos privados de saúde não cobriam despesas relativamente a infecções por Covid ou internamente relativamente a isso. Porquê? Os seguros privados são muito bons a diversificar risco individual, não é? Ou seja, como é que funciona uma seguradora de um automóvel, não é? Eu tenho uma probabilidade de bater com o carro, tu tens uma probabilidade de bater com o carro. Obviamente que se nós tivermos todos que ter um montante de lado para arranjar o carro, se por acaso batermos, não é eficiente, porque há uma data de dinheiro que está parado. O que é que se pode fazer? Bem, juntamos esse dinheiro todo numa coisa chamada seguradora e quem bater com o carro recebe, não é? E é preciso muito menos dinheiro para assegurar no total, ou seja, para assegurar que as pessoas estão cobertas desse risco. O problema, lá está, é que isto está baseado num princípio, que é, quando eu bato com o carro, tu não bates. Ou seja, nunca acontece todas as pessoas baterem com o carro ao mesmo tempo. Nós aqui estamos numa situação dessas. A economia está a ser batida toda ao mesmo tempo. E é nesse contexto que o tipo de respostas que os seguros privados, sejam eles de carro, sejam eles de saúde, sejam eles a outros níveis, próprias associações patronais, entre elas, quando o risco é sistémico, a capacidade de resposta é muito... Quando o risco atinge todos, ou quando as coisas mais atingem toda a gente, há muito pouca capacidade de resposta. E é nesse sentido que o Estado pode intervir. E aquilo que aconteceu com a grande recessão em 2008, aquilo que aconteceu com a crise da dívida soberana em 2011, 2012, e aquilo que está a acontecer agora com a questão do Covid, é precisamente um retorno desta predisposição para intervir na economia por parte dos Estados e das instituições internacionais de forma decisiva, porque quer na crise de 2008, quer na crise de 2011, a percepção geral é que essas intervenções foram feitas de forma bem sucedida, ok? Acho que essa também é, e espero eu, que se confirme, a percepção que se começa a ter relativamente à crise corrente, do ponto de vista das políticas económicas. Obviamente que o tipo de burocracias e atrasos que a Sandra referiu podem minar essa confiança e essa recuperação. O Estado já mostrou que às vezes houve e muda, ok? Já mudou na questão dos requisitos que impunha para acederem às linhas de crédito, já mudou, por exemplo, na própria questão das condições de crédito que estava a conceder. Espero que continue com esse tipo de abordagem, porque acho que é uma abordagem inteligente. Quando a realidade muda, nós temos que nos adaptar, não é? E em alguns setores, acho que estão reunidas as condições políticas, de facto, para haver uma mudança fundamental em algumas áreas, nomeadamente na questão da saúde, ok? Na questão da saúde. Eu acho que nunca houve tantas condições políticas para investir no Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, ok? Expandi-lo.
Eu acho que, historicamente, Portugal tem tido taxas de investimento público, não só na saúde, mas nos outros setores também, dramaticamente baixas. Tem sido as variáveis que mais têm sofrido ao longo dos anos com esta austeridade, tem sido precisamente o investimento público. Uma parte dos meus colegas até acredita que o investimento público que é feito não chega para compensar as infraestruturas públicas que se estragam normalmente no seu funcionamento, ou seja, temos a qualidade da infraestrutura não só não aumenta, como está a diminuir, e se houve altura em que havia condições políticas para o fazer, e boa vontade política para o fazer, seria agora, e poderia ser uma excelente maneira de marcar um ponto de viragem nesta política de investimento público que tem sido feita. Agora, o problema é a capacidade económica e fiscal, não é? Aquilo que nós chamamos de fiscal capacity, porque Portugal está fortemente endividado. E pronto, quando nós falamos de dívida pública, porque é que é preciso ter a dívida pública sob controle, olha, este é um exemplo. Se nós tivéssemos um rácio de dívida pública muito mais baixo, se calhar tínhamos muito maior capacidade agora para reforçar esse tipo de infraestruturas que possivelmente poderemos não ter, ou pelo menos da maneira que gostaríamos. Antes de eu pedir ao José para entrar e intervir, eu queria que tu me confirmasses se isto é mito ou verdade. Diz aqui o Duarte: Hélio, olha que o professor também faz fundo. Disse uma vez na aula que já tinha feito uma meia maratona em 1h36. Isso é o quê? Um mito? Eu vou chumbar o Hélio. Eu acho que o Hélio ouviu mal, não foi numa hora em 36, eu gostava que tivesse sido, mas não foi. Foi numa hora em 46 e foi a meia maratona do Porto há 8 anos e 30 quilos atrás. Bom, eu tenho esperança que um dia consiga voltar a fazer isto. Não tem sido fácil, que a idade cada vez é mais difícil. Mas quem sabe se aqui o Hélio qualquer dia leva-me aí para um bootcamp durante uma semana e venho com menos 20 ou 30 quilos. Olha, Duarte, está chumbado. Olha, então vou pedir ao José para se juntar aqui à conversa. Olá, José. Olá. O José antes de mais, boa noite, José. Se te quiseres apresentar. Olá, não sei se me estão a ouvir. Eu estou a ouvir perfeitamente. Ótimo. Eu estou na área da restauração e estamos neste momento também digamos que a passar por todo este momento que está a conturbar o país e está a colocá-lo em crise. E basicamente, de uma maneira muito simples, não é? Já falaram aqui bastante acerca de tudo o tema e penso que não adianta estar a estender um pouco mais toda a gênese, mas o panorama, penso eu, do turismo e toda a indústria da restauração e da hotelaria passa neste momento por um foco muito, muito importante. Penso eu que o que é mais importante é fixar o capital humano. E porquê? Por 2 motivos. Se há um grande investimento nas infraestruturas, como já foi dito, que é verdade, e são essas infraestruturas que nos colocam no patamar de um turismo de excelência lá fora, onde nós captamos o nosso cliente, a grande parte da diferenciação do nosso turismo passa também pela capacidade de recursos humanos, ou seja, saber atender, saber estar, saber ser profissional nessa área. E isso tem sido uma característica que nos tem demarcado do norte da Europa, aliás, do norte da África, peço desculpa, e que nos tem puxado bastantes clientes para um setor que nós cada vez mais conseguimos criar valor acrescentado, ou seja, em vez de ser um turismo de baixo custo, cada vez mais tem tido um potencial para se ter um preço mais elevado. E este problema desta crise não conseguimos, de facto, manter esta dinâmica presente de conservar pessoas e conservar aquilo que elas sabem, a experiência delas e aquilo que podem dar às empresas. Isto, para mim, é que é o mais gritante. Se eu, em janeiro de 2020, tinha uma reunião com todas as empresas do nosso grupo e estávamos a estudar acrescentar o número de pessoas, o número de colaboradores nas empresas para fazer face à procura que era expectável para 2020,
no dia 15 ou no dia 14 de março, tinha a reunião com as pessoas a dizer: vamos ter que encerrar algumas das empresas, porque nós não podíamos estar abertos em algumas delas, não tínhamos condições para continuar a laborar, e dizer: vamos ter que aguentar agora e se calhar não vamos contratar mais pessoas, vamos tentar manter pelo menos os postos de trabalho que temos neste momento. Esta é que tem sido a grande dificuldade para as empresas. De um ponto de vista mais pragmático, para mim, eu penso que nós já não deveríamos estar a olhar para a crise, já deveríamos estar a olhar para lá da crise. E porquê? Porque, ao contrário daquilo que vem acontecendo na economia portuguesa, é que nós estamos a reagir passo a passo àquilo que vai acontecendo. As empresas reagem passo a passo àquilo que está a ser colocado cá fora, quer com a informação, quer com as questões financeiras, quer com as questões fiscais, quer com as questões... Tudo todos os dias há legislação, todos os dias há um conjunto de informação que nós não conseguimos de maneira nenhuma atender. E eu pessoalmente acho que isso para mim tem de passar um pouco já ao lado dos empresários. E porquê que tem que passar um pouco ao lado dos empresários? Porque nós, obrigatoriamente, nestes momentos de crise, e esta é uma crise diferente, sem dúvida, porque ela parou-nos completamente, chegou-se ao dia 12 de março e 14 de março e disseram: é para fechar. Ok, é para fechar. Outra coisa é nós estarmos num momento de crise e dizerem-nos, ou termos nós a sensação de que isto vai ficar mal, temos que conseguir aqui um plano para durante algum tempo aguentar, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, como aconteceu em 2008, 2009, com a crise financeira, etc., e com outras. E esta não nos permitiu nada disso. Nós chegámos a um momento em que dissemos assim: ok, isto tem que acabar. Isto tem que parar. Agora, neste momento, aquilo que nós temos que pensar é como é que vamos reagir a isto? Quais são as nossas capacidades, pegando no nosso capital humano, nos recursos físicos que temos, e como é que nós vamos construir ou alavancar uma nova procura nos clientes, quer sejam neste momento internos, porque nós não vamos depender de clientes externos. Nós, depois de 2012, 2013, abrimos-nos completamente à procura do mercado externo, em todos os setores de atividade. Aliás, o próprio governo assim o pediu e nós fomos atrás disso e muito bem. Hoje em dia, temos que voltar a olhar para o mercado interno e dizer: como é que eu agora vou buscar os clientes? Pior do que isso é como é que eu, não podendo eu sair de casa, como é que eu entro dentro de casa dos clientes? E isto é que é o novo desafio das empresas, das pequenas empresas portuguesas, das que estão ligadas ao turismo, das que estão ligadas ao comércio, das que estão ligadas às atividades, digamos, que representam as microempresas em Portugal. E para isso os empresários têm que procurar soluções, têm que perceber que o marketing digital cada vez mais é importante, que o comércio digital é importante, a loja online. Portanto, há aqui um conjunto de novos mecanismos que se comunicam, que são canais de comunicação, que nos permitem chegar ao cliente e, de alguma forma, criar novos hábitos, quer para a empresa, quer para os clientes, e que nos criam novas rotinas e, consecutivamente, novas áreas de negócio. Portanto, o que é importante para mim neste momento é perceber como é que eu posso encontrar novas necessidades nos clientes. E isso são novos desafios. E penso que hoje em dia, não só eu, mas a maior parte das pessoas tem esse grande desafio pela frente. Eu acho que para nós portugueses, e eu sou beirão, né? Estamos localizados em Viseu, portanto, vemos isto de uma perspectiva, acho que se calhar até um bocadinho mais, digamos, não tão dramática. Nós somos pessoas que temos alguma resiliência e com alguma facilidade ou com algum ânimo conseguimos juntar as tropas e ir à luta com facilidade. Agora, aquilo que me parece que é importante neste momento é não deixar perder o tal capital humano e que não se criem cada vez mais assimetrias negativas entre aquilo que é a dispersão do tecido económico entre o interior do país e o litoral do país. Nós já sabemos que o litoral vai ter um bocadinho mais de facilidade. Porquê? Porque toda a atividade industrial está localizada, temos os grandes centros urbanos, temos o turismo, temos várias áreas que facilmente vão fazer despertar a economia nessa área geográfica. O que interessa é que neste momento, nos últimos 2 anos,
o interior tem estado a recuperar lentamente, a ganhar novos clientes, a ganhar alguma dimensão económica, que agora, neste período de crise, as empresas não tenham a capacidade de lutar da mesma forma do que as empresas que estão localizadas noutras regiões. E parece-me que isso vai acontecer com alguma facilidade. Ou seja, que esta assimetria volta outra vez a ser cada vez mais notória. E esses são os meus grandes receios. Não sei se em termos económicos, e temos o Pedro que nos poderá dar alguma luz sobre esse aspecto e dizer como é que se podem criar incentivos para fixar as empresas no interior outra vez, ou neste momento em que nós temos estas linhas de crédito, e eu não vou falar sobre elas porque não me parece que neste momento seja o mais importante. Eu concordo há pouco com o que o Pedro dizia, não se vamos capitalizar empresas que à partida não sabemos que vão estar no mercado. Portanto, e empresas que também não estão preparadas para aguentar pequenos momentos de crise, se calhar não estão preparadas para uma dinâmica de luta de 1 ano ou 2 anos que isto possa durar no nosso mercado. Portanto, há aqui coisas que temos que pensar quando falamos em crédito, toda a gente a falar nos créditos e nas linhas de capitalização, parece-me um bocado mais complicado. As práticas que são as de fixação de pessoas, layoffs, moratórias, rendas, portanto, financiamentos, parece-me que estão extremamente ajustadas e parece-me que vão funcionar, não tenho dúvidas disso. As restantes compete a cada empresa e depois compete ao sistema financeiro, ao sistema bancário, que saiba fazer a gestão das empresas que podem chegar a essas linhas. Agora, para mim era importante que neste momento houvesse aqui um cuidado específico com estas duas situações. Portanto, não perdermos o nosso capital, porque nós tivemos uma migração de muita gente do interior para o litoral com muita capacidade que foi dar resposta às atividades económicas nessa região, e agora também não deixar que as empresas, mais uma vez, percam valor no interior em relação ao litoral. É uma coisa que vão achar está muito estranha, mas é a minha percepção futura, é mesmo essa. E nós, empresários, só temos de ter a capacidade de inovar, continuar a inovar sempre, e em vez de sermos reativos, sermos proativos, mesmo nesta fase, e tentar procurar soluções para chegarmos às pessoas. Eu fui muito extenso, peço desculpa, mas... José, muito obrigado pela participação. O Pedro vai agora tentar, não sei, deve ter uma opinião para deixar. Eu despeço e deixo-te um abraço. Com interesse. Alguns praias que eu tinha. Nós, professores, nós temos ideias sobre os negócios, as áreas de atividade, mas ninguém as conhece tão bem como as pessoas que trabalham nelas. E a percepção que eu tinha, de facto, é que, como disse até antes da intervenção do Luís, é que o setor de turismo nos últimos 10, 15 anos sofreu uma valorização dos quadros de forma estrondosa, e nós tínhamos dos melhores quadros do mundo na área do turismo. O Luís parece corroborar essa opinião e fico contente, pelo menos, que seja o caso. Introduziu aqui também a questão de nos reinventarmos e como é que nos ajustamos ao que vai ser o novo normal. Introduziu aqui a questão das assimetrias entre o litoral e o interior. Tudo isto são tópicos que eu obviamente vou gostar de falar, porque tenho alguns pensamentos sobre eles. Relativamente à questão de nos reinventarmos, é preciso ver que, de facto, que o novo normal pode, com um grau elevado de probabilidade de ser diferente. Eu acho que, por exemplo, a questão da adoção das plataformas digitais, como o Luís também voltou a referir, eu acho que é extraordinariamente importante. As pessoas, naturalmente, são resistentes à mudança, não é? Como eu disse ao princípio. E mesmo esta questão da adoção das plataformas digitais terá sido, se calhar, uma última fronteira que muita gente ainda não tinha atravessado. Eu lembro-me que antes desta crise, mesmo quando dava formação de executivos, empresas, etc., aos quadros, lá na Nova, e a malta dizia, pá, isto do online é uma coisa nice to have e gira, mas onde eu faço dinheiro é no direct retail, nas lojas, não é? Gostava de falar com eles agora. Mas isso vai mudar. O que é que eles acham? Eu acho que essa adoção do digital foi brutal. E é uma daquelas coisas que não se consegue deixar de fazer. Ou seja, uma vez aprendendo a ir à net e percebendo o grau de comodidade que pode ser ir a um website online e fazer um conjunto de compras e entregarem-nos à porta, pode mudar o paradigma. Eu acho que isso vai trazer consequências em termos de avaliação, por exemplo, de imobiliário comercial. Acho que isso vai ter um impacto significativo. Acho que os próprios modelos de concorrência vão ser diferentes. É muito mais fácil comparar preços online do que é comparar preços nas lojas. Não é? Eu lembro-me que há uns anos atrás, a minha avó, reformada, queria comprar uma ventoinha. Não é?
estava calor, era verão, e então, como ela está reformada e o tempo dela, em termos monetários, não custa muito, achou por bem pegar em mim e tive que ir ao Mini Preço, ou Intermarché, ou a uma data de centros comerciais, perdi uma manhã inteira para ver onde é que ela conseguia comprar a ventoinha, €1 mais barato. Hoje isso não aconteceria dessa forma, não é? Com a adoção de todas essas plataformas digitais eu consegui ver o preço em 5 minutos, ok? Por isso vai trazer uma competição via preço mais forte, o que leva depois a diferentes estratégias comerciais, na diferenciação, na colocação, na promoção, tudo isso são novos desafios. O próprio choque que a procura levou, como disse o Luís muito bem, é preciso desenhar novas formas de abordar o cliente, a questão do selo, por acaso falámos há bocado, acho que de uma forma inteligente. Acho que a indústria, muitas das normas que estão previstas, não sei se nesse em particular, mas em algumas propostas que eu tenho visto destes selos sanitários, eram standard na indústria. São standard, quer dizer, só que lá está, é preciso transmitir confiança às pessoas e chegar às pessoas e dizer, não, podem vir, é seguro, as nossas normas são seguras. Eu agora já passei o período de incubação, por isso posso partilhar isso com vocês. Eu tive numa unidade hoteleira em Montemor, em que nós fomos lá para vestir um bocado esta maluqueira do Covid em Lisboa e cheguei lá e estive hospedado na mesma unidade hoteleira em que estava a Seleção Nacional de Remo Feminina chinesa. E não foi nada. Tudo bem. Aquilo estava tudo impecável, espetacular. Ou seja, é preciso esta dinâmica que o Luís está a mostrar de olhar para a frente, perceber como é que esta nova atividade vai ser, o que é que nós podemos fazer para tirar vantagem disto. Eu gostava de dizer, e costumo ter esta frase neste contexto, que a crise macro, okay, a crise global dá contexto, não traz destino. Okay? Não traz destino. Em crises normais, a maior parte das empresas perde ou receita, lucros, etc. Mas há sempre uma faixa de empresas que, inclusive, aumenta a faturação e aumentam os lucros. São menos, é verdade, mas elas existem. Por isso, o panorama macro dá contexto, mas não é nenhuma fatalidade. Nós, por exemplo, mesmo no contexto desta crise, se olharmos por setores, obviamente, esta crise em termos de média, todos os setores estão abaixo da média, foi uma crise mesmo daquelas fortes, mas mesmo dentro de cada setor existe uma dispersão enorme. Existem muitas empresas e setores, como estou aqui a ver, por exemplo, logística e formação. Temos aqui áreas como tecnologias médicas, mas pronto, assim de esperar. Temos aqui outras áreas de serviços ao consumidor, etc., que apesar de, em média, estarem abaixo daquilo que seria de esperar, se não houvesse crise, existe um número significativo de empresas que estão a ganhar com a crise. São aquelas que se têm conseguido realmente reinventar com isto. Para além disto, relativamente à questão da deslocalização, eu confesso, o Luís trabalha em Viseu, eu sou de Santa Combadão, não de nascimento, mas identitariamente, porque a minha família é toda de lá. Eu nasci aqui em Cascais e vivi aqui há 17 anos, mas as férias eram todas na terra da avó Carmelo, lá em Gozela. E eu aqui não conheço o meu vizinho. Eu moro em São Domingos de Rana, que é um dormitório de Lisboa, não é? Eu não sei quem é o meu vizinho, eu não tenho vida de bairro, quer dizer, eu por mim mudava já amanhã para Santa Combadão. A minha esperança é que este novo paradigma e esta nova adoção de políticas mais intensas de teletrabalho nos permita também beneficiar disso. O dinheiro que eu ganho em Santa Comba valia tudo 3 vezes mais, não é? Quer dizer, não há dúvidas disso. Eu era 3 vezes mais feliz lá, até com menos dinheiro. Por isso não tenho a menor dúvida que se eu pudesse ir para o interior, eu já lá estava. É sempre bem-vindo. O capital humano é sempre bem-vindo. Não é? Portanto, trazia de certeza. Eu acho, a esperança que eu tenho é que estas novas tecnologias de teletrabalho possam ajudar, de facto, a que as pessoas consigam localizar um bocadinho mais e vir a Lisboa pode ser a exceção e não viver em Lisboa ser a regra. Pelo menos para alguns segmentos. Acho que isso não vai acontecer para todos, como é óbvio, porque há muitas profissões que não são capazes de serem feitas em teletrabalho, mas vai acontecer. Em termos de subsídios, eu gostava de deixar aqui um ponto que eu tenho visto pouco falado, mas que eu acho que é bastante pertinente, e com esta questão do teletrabalho. O teletrabalho é uma externalidade positiva muito importante. A pessoa que consegue trabalhar a partir de casa, não digo todos os dias, mas uma boa parte, não está a provocar trânsito na A5 e a fazer com que se demorem 2 horas para fazer Cascais-Lisboa. Não está a emitir gases poluentes, nem CO2 no para-arranca. Okay? Todo o congestionamento das vias públicas é bastante aliviado pela forma de teletrabalho.
E eu arriscaria dizer, ainda sem ter um pensamento muito maduro sobre a coisa, mas eu acho que existe aqui alguns passos para desenhar políticas da parte do governo que promovam precisamente a adoção, dentro do possível, deste tipo de tarefas, que podem, inclusive, como disse o Luís, ajudar a combater alguma concentração no litoral. Quer dizer, eu não tenho prazer nenhum em ter dado o dinheiro todo que dei por uma casa em São Domingos de Rana que fosse inacusada, tinha construído 3, não é? Isso acho que existem uns passos. Acho que é bom para as pessoas, existem externalidades positivas em promover alguma destas deslocalização de volta para o interior, dentro do possível, obviamente, por causa de efeitos benéficos a nível de congestão, poluição, congestionamento, poluição, etc. Mas esta, só uma questão para finalizar, mas esta é definitivamente a afirmação da era digital, esta crise é definitivamente a afirmação da era digital. Nós passamos por um momento, vários momentos na nossa história, e a nossa geração passa pela revolução tecnológica toda, e aqui é o culminar de toda essa afirmação, penso eu, não é? Portanto, a partir de agora, eu penso que quem estiver offside da tecnologia, daquilo que as ferramentas do ID permitem, está completamente fora do negócio. Não. É a minha percepção, penso eu. É assim, é preciso ver que existem muitas ocupações, não é? Quando nós estamos, por exemplo, a falar de ensino, que é a minha área, definitivamente, ok? Nós passamos a ter que ensinar online e a realidade é como um comboio, não é? Uma pessoa pode querer ir contra o comboio, mas normalmente a coisa não corre bem. E a realidade aqui, o comboio agora tem que ser online, e de um dia para o outro tivemos que começar a dar aulas online, a fazer webinars, a saber o que era o Zoom, saber o que era o Microsoft Teams e este programa que nós estamos a usar, que não sei o nome. Agora, há ocupações que isso não é possível, não é? Há ocupações em que a capacidade de fazerem teletrabalho no digital é muito limitada. E temos algum crescimento e algum potencial para crescimento em áreas dessas, como, por exemplo, na parte dos cuidados geriátricos, alguma questão que tenha a ver com tudo que tenha a ver com saúde. A medicina em teletrabalho, acho que também se pode começar um bocadinho a implementar, mas tudo que tenha a ver com, por exemplo, cuidados de pessoas de terceira idade, enfermagem, quer dizer, existem muita coisa, produção de linhas de montagem, há muita coisa que não se pode fazer ainda em teletrabalho. Mas acho que o Luís tem razão, isto foi um grande avanço, um grande empurrão, eu acho que foi mais um empurrão, porque em termos tecnológicos não aconteceu nada de novo, a mudança foi a adoção, não foi a criação, foi a adoção. Nós fomos empurrados para aderir. E eu acho que isso vai mudar o paradigma das coisas, e espero eu, potenciar até a aceitação social de trabalhar a partir de casa. Porque também era uma das coisas que eu acho que havia um certo preconceito da pessoa. A pessoa ficou em casa para trabalhar, e parece que a pessoa fica em casa e não trabalha, não é? Eu acho que hoje, para alguma coisa, isto também serviu, foi para também quebrar um bocadinho esse preconceito e permitir esta forma de trabalho, que por mim, eu gosto, por mim, continuava. Obrigado, José, pela participação. Nós já estamos aqui a roubar imenso tempo ao Pedro. José, boa noite e obrigado. A gente vê-se e força. Ia chamar Luís, era José. Não, eu sou fantástico a batizar pessoas. Foste batizado, Luís. Ok, combinado. Tchau, um abraço. Um abraço para todos. Pedro, tenho aqui uma pergunta da Elisa, um bocadinho extensa, que diz que no estudo do qual participou, salvar vidas, salvar a economia, preparar o futuro. Recomenda-se a estratégia de reabertura da economia, deve ter em conta a segmentação etária, chegando mesmo a recomendar diretamente que seja permitido aos mais novos voltar primeiro ao local de trabalho. Como seria efetuada essa estratégia? Pronto, esse estudo que a Elisa referiu foi um estudo que foi feito por uma equipa multidisciplinar da Universidade Nova de Lisboa, que envolvia pessoas da Escola Nacional de Saúde Pública, da Faculdade de Medicina, do ISEGI, da Nova Business School, da Faculdade de Economia. Era uma equipa multidisciplinar. Essa recomendação não é feita diretamente por mim, no sentido que foi uma recomendação com uma base
sustentada em critérios epidemiológicos. Eu não tenho competência para emitir este tipo de juízos, mas tenho plena confiança na competência das pessoas que o emitiram. E sem me substituir a eles, como é óbvio, porque não tenho competências para o fazer, mas sem me querer substituir a eles, a noção que eu tenho que baseou esta decisão teve a ver com, o facto de esta população, as crianças mais novas, terem uma suscetibilidade à doença relativamente baixa. Para além de ter uma suscetibilidade à doença relativamente baixa, têm, uma vez manifestada a doença, têm um quadro de prognóstico extraordinariamente positivo, ou seja, muito poucos casos graves, se é que houve algum, acho que houve um ou dois, se manifestarão neste segmento, e pelo facto também de, indiretamente, pôr em causa uma boa parte da retoma da vida normal das pessoas ao trabalho, porque quem está em casa a tomar conta de crianças não pode trabalhar, não é? Nem em teletrabalho, porque tem alguém com... A partir do momento que eles começam a gatinhar, acabou-se, já ninguém faz teletrabalho, esqueçam. Tenho uma com 2 anos, eu sei como é que é. E presumo que tenham sido, sei que foram, em linhas gerais, estes os critérios que estiveram por trás desta decisão. Claro, tudo isto assenta pressupostos que vamos confirmar, não é? Até que ponto é que as crianças são vetores importantes de transmissão, até que ponto é que as crianças podem não ter sintomas e podem, ou tendo alguns sintomas, eles não têm um quadro grave, podem transmiti-lo aos pais, transmitindo aos pais, pode ser que isso seja o princípio do desenvolvimento de uma questão grave. Por isso, juntamente com essa medida, também está a outra de bom senso, que é, ok, as crianças agora vão para a escola, vão estar postas, vão estar expostas, muito provavelmente às 19, não podem ir visitá-los porque são populações de risco, ou seja, evitar o contacto com as populações de risco ao máximo. Presumo que tenha sido, e acredito que tenha sido esse o enquadramento em que se baseou essa recomendação. Ok, malta, já vamos a altas horas com o Pedro, e eu acho que em forma de fechar a nossa noite, para já permitem que agradecer, tem sido espetacular, e todas as vossas intervenções e comentários, podemos ver aqui imensos comentários e desde já agradecer. Pedro, ainda dizer-me boa noite. Fechando aqui um bocadinho, só assim fazendo o apanhado de individualmente ou em termos de famílias, o que é que achas que vai acontecer ou o que é que seria o correto de nos comportarmos, se bem que nós, de certa forma, as famílias estão de mãos atadas, dependentes, não é? Ok, é assim, aquilo que eu, enquanto economista, tenho para dizer sobre saúde pública são achismos, não é? Porque eu não tenho competência para opinar sobre isso. Acho que é um bocado de senso comum de que percebermos que o vírus não é um rato, quer dizer, não é um animal que se auto-reproduz, não é? O vírus reproduz-se através do nosso contacto uns com os outros. Por isso, as medidas recomendadas pelas autoridades com competência para isso, relativamente ao distanciamento social, às regras de higiene, etc., são o que mais básico e absoluto temos que seguir com muita atenção. Do ponto de vista da economia, muito sinceramente, as pessoas sentem-se, acredito que haja muitos casos em que as pessoas se sintam desesperadas porque sentem que têm muito pouco controle sobre o que lhes pode acontecer, não é? Uma crise desta magnitude. E, infelizmente, não existe aqui nenhuma solução mágica que possa ajudar. Claro que tentar limitar ao máximo os custos fixos que podem ter, se tiverem que cortarem algumas coisas que são supérfluas para ter alguma liquidez para conseguir pagar outras que são essenciais, mas quer dizer, isto não é propriamente muito sofisticado. Acho que as ajudas que podem chegar às pessoas podem vir mais até das ajudas que os governos dão às empresas e, consequentemente, podem passar para os trabalhadores. Para além disso, eu gostava de dizer uma coisa que gostei muito de ver nesta recessão, que foi um grau de sentido de comunidade, de entreajuda, de disponibilidade para ajudar o próximo, que eu acho que esta crise uniu muitas pessoas. Eu acho que viram-se atos de solidariedade, de apoio, que foram sem precedentes. E obviamente que acho que ninguém gosta de ter que pedir ajuda,
Acho que ninguém gosta de estar numa situação de vulnerabilidade, mas acho que se esta crise mostrou alguma coisa foi que existem muitas pessoas com vontade de ajudar e que, se precisarmos de ajuda, de certeza que vamos conseguir tê-la. Não é? Okay. Pedro, tens espaço para responder só mais uma pergunta? Claro. Tens aqui a Isabel. Estou a ver a questão do comprar português. Esta pergunta tem várias partes. Primeiro, é importante lembrar que o Estado, por exemplo, não pode fazer políticas de promoção de produtos nacionais por causa dos tratados de Roma. Ok? Não pode dizer, ele pode montar uma campanha a dizer compre leite, mas não pode montar uma campanha a dizer compre leite português, porque isso viola um conjunto de tratados dos quais nós somos signatários. Claro que o privado pode... Vê-se nas redes sociais que existe muita gente com esta... Lá está, como consequência desta ideia de vamos ajudar, vamos comprar aos nossos... que é para ajudar os nossos, etc. As empresas podem capitalizar alguma boa vontade com ações de marketing e de vendas que podem desenvolver para capturar essa boa vontade. Eu gostava de deixar uma palavra um bocadinho de algum ceticismo relativamente a isso, eu vou explicar porquê. Isto obviamente depende muito de produto para produto, de segmento para segmento, mas por exemplo o iPhone, que é um objeto que toda a gente conhece, não é? O iPhone é montado em Taiwan. E esse iPhone que é montado em Taiwan tem peças que vêm para aí de 30 países diferentes. E cada país que produz um desses componentes, ou cada empresa nesses diferentes países que produz esses componentes recorrendo à importação de materiais de outros mais 30 países. Para tornar isto ainda mais claro, quando a crise começou em fevereiro, fins de fevereiro, isto ainda era muito uma coisa que aconteceu na China e que estava a começar a acontecer em Itália. A nossa ainda não era assim uma coisa que parecia que ia pôr em causa tudo em Portugal. Nós tínhamos uma empresa no Norte que é conhecida, trabalha na área dos costumes, e a exposição que ela tinha ao mercado chinês era muito baixa. Importava cerca de 1% dos seus materiais da China e não era nada que pusesse em causa o processo de produção. Não obstante, essa empresa parou. E parou porquê? Parou porque, apesar de não comprar nada, não precisar de nada da China para operar, os pigmentos que eles compravam para tingir as peles vinham da Suíça e da Alemanha. E os produtores na Suíça e da Alemanha, para produzir esses pigmentos, tinham que importar materiais da China. Eles deixaram de conseguir produzir os pigmentos, deixaram de conseguir mandar para Portugal. A empresa portuguesa deixou de conseguir produzir. Ou seja, nós hoje em dia, quando vemos uma etiqueta a dizer Made in Portugal, isso é a última origem onde o produto foi feito. Nós podemos ter a vaca no Alentejo, ok? E queremos beber o leite, ir ao supermercado e comprar o leite, ok? E a vaca está no Alentejo, ou nos Açores, e o leite está na prateleira do supermercado. Mas, por exemplo, o pacote, se for forrado a alumínio, um dos maiores fornecedores de alumínio a nível mundial é a China. Quer dizer. Ou seja, pode ser, em termos de comércio internacional, a mim leva-me a crer que, para muitos segmentos, esse tipo de abordagem traduz, em termos económicos, em efeitos relativamente pequenos. Claro que isto é muito mais acentuado em mercados, por exemplo, como a eletrónica, como o iPhone que eu falei, ou outros de produtos mais complexos que têm mais fases de produção. Estamos a falar em produtos mais baixos, portanto, nas áreas de cadeia alimentar, ok? Em que essas cadeias já não estão tão interligadas, esse efeito, porventura, será maior. Mas lá está, depende do setor, depende do produto, depende de muita coisa. Ok. Muito obrigado. Foi obrigado. Muito boa, e agradecer as pessoas que ainda cá estão connosco, porque também estavam a gostar como eu. Pedro, eu antes de terminar, porque faço sempre aqui uma pequena brincadeira, que é se podes partilhar connosco uma música e um livro. Não digo o clube, porque isso depois pode causar problemas aqui no fórum. Eu acho que para a maior parte das pessoas que me conhecem não preciso divulgar. Relativamente à música, eu agora ando viciado num álbum dos Pearl Jam, ou do Eddie Vedder,
que é o vocalista dos Pearl Jam, que ele fez como banda sonora de um filme que era o Into the Wild. E é um álbum fantástico que eu redescobri e tem estado na minha playlist non-stop. E tem várias músicas fantásticas, aconselho-vos a ouvirem o álbum de uma ponta à outra. Quais eram as outras duas? Era o livro e o... Era uma música e um livro. A música e o livro. Relativamente ao livro, eu devo confessar que sou das pessoas mais incultas do ponto de vista de literatura que não seja divulgação científica. Eu cresci a ler livros da Gradiva, da coleção da Ciência Aberta, em que falavam sobre física, falavam sobre matemática, falavam sobre estas coisas. E há um livro que, curiosamente, não é da Gradiva, é um dos poucos que eu adorava que não era da Gradiva, que não foi editado pela Gradiva. Foi escrito pelo Einstein e por um outro colega que era o Infeld, que era a História da Física, que eu achei muito giro. E é um dos pilares da minha formação juvenil, vá. E o segundo, vou esticar um bocado e sugerir dois. Esse sim foi editado pela Gradiva em Portugal, de outra pessoa que me influenciou extraordinariamente do ponto de vista intelectual, que é o Richard Dawkins. E ele tinha um livro que é o Gene Egoísta, que é um livro fantástico sobre biologia evolutiva, que eu, como estás a ver, não tem nada a ver com economia, que eu li também quando era miúdo. Para a malta que queria um livro de economia, leia o Freakonomics, do Stephen Levitt, que acho que é giro, é acessível a toda a gente e pode-vos ajudar a perceber que a economia também pode ser divertida. Ok. Obrigado. Pedro, muito obrigado por este tempo e por ter-te roubado assim uma bela de uma noite. Provavelmente poderias estar a fazer coisas... Pagas em aulas de PT para ver se eu emagreço, para fazer a minha maratona. Ok, pegamos desta maneira. Estás convidadíssimo. Vamos os dois treinar juntos, como quiseres, de forma digital. De maneira qualquer, vamos treinar juntos, mas tu com os pés atados. E depois vamos fazer uma corrida para... Imagina. Mas mesmo assim ganhava. Malta, muito obrigado pela vossa presença, por estarem aqui connosco numa noite a conversas depois do jantar. Foi excelente, eu adorei e pelos vossos comentários, como podemos ver aqui, a malta toda adorou. Pedro, depois se quiseres podes dar uma vista de olhos nos comentários depois disto passar e ficam aqui disponíveis para quem quiser, e quem tiver dúvidas pode deixar aqui nos comentários e quando se um dia o Pedro tenha tempo pode responder-vos cada um de forma individualizada. Da minha parte, como sempre, muito obrigado pela vossa presença, por terem passado mais uma noite connosco. Voltámos outra vez à vida normal, mas acredito que não é bem normal, devemos continuar com os mesmos cuidados que tínhamos, distanciamento social, porque isto na verdade ainda não acabou, acho que vai ser o princípio de uma outra coisa. Da minha parte, boa noite. Pedro, um abraço. Espero encontrar contigo em Nagozelo. Já agora, eu e a Dina também temos uma casa para construir em Nagozelo. É o único, se não é ser de frente para a casa dos sogros, estás a ver? Mas sim, vai ser brutal. Eu também tenho este... construir meias com o sogro da minha mulher, por isso. Ok. Eu também tenho este idealismo, só que não é o mesmo da Dina. Por mim agarrava e ia-me embora. Acho que não há nada como acordar lá em Nagozelo. Não tem mesmo nada a ver. Mas pronto. Isso são outras coisas. Olha, Pedro, muito obrigado. Malta, obrigado. E adeus. Até a próxima. Boa noite. Um abraço.